Esse cara é um dos guerreiros mais letais do reino, e agora ele tá de guarda pra uma criança com uma doença terminal que nem mana tem no corpo. Quando o moleque tentou sair à força do quarto, o guerreiro teve que liberar sua aura assassina, aquela mesma que fazia seus piores inimigos tremerem de medo. Mas o moleque simplesmente atravessou a aura como se não fosse nada. Mas como isso era possível? Como o guerreiro mais respeitado da mansão falhou em parar uma criança? Esse garoto é Kyle Seltarian e ele nasceu destinado a morrer. Nesse mundo, mana é tipo água, e todo mundo precisa dela só pra se manter vivo. Kyle tava morrendo de sede de mana e por isso morreria antes dos 20. Mas o que ninguém contou é que essa criança era a reencarnação do jogador número 1, que passou 10 anos no jogo, alguém que conhece cada segredo desse mundo, incluindo o destino do Kyle. Ele sabe que não vai morrer da doença, mas sim dos monstros da rebelião no próprio território. Uma rebelião que o próprio irmão, Adolf, vai começar. Kyle pertence a uma das famílias de espadachins mais respeitadas do reino, mas tinha zero talento pra coisa. Mesmo o jogador sabendo tudo da história, ele não tinha ideia do que fazer para mudar. Então ele começa a surtar, descontando toda a raiva nas criadas até que o pai não teve escolha a não ser trancá-lo no quarto. Sabendo que a família seria destruída, sem talento para espada ou magia, sem chance real de sobreviver e ainda trancado no quarto, o universo pegou pesado com ele dessa vez. Com o destino já selado, uma luz aparece atrás dele com várias orbes mágicas brilhantes flutuando. Ele fica confuso porque nunca viu nada assim no jogo antes. Sem saber o que fazer, ele estende a mão e toca numa das orbes, o que dispara um monte de notificações do sistema e abre o perfil do jogo dele. Ele descobre talentos que nem sabia que existiam. Como passou anos dentro daquele jogo, ele ganhou conhecimento, segredos e até sabe das catástrofes que estão por vir. Ele tem tudo o que precisa para se tornar o mago mais poderoso da história. Ele começa a treinar, moldando o mana em rajadas de energia afiadas e atirando direto na parede. Pouco a pouco a energia flui pelos canais bloqueados, conseguindo eliminar a doença que deveria matá-lo aos 20, e agora ele está finalmente livre. Enquanto isso, na cozinha do palácio, uma garota chamada Erzil tenta entregar uma refeição ao jovem mestre. As outras criadas se recusam a servir Kyle como forma de protestar contra o comportamento dele. Quando Erzil decide fazer o trabalho mesmo assim, uma colega derruba o prato da mão dela e a atinge. A cena é interrompida pela chegada de Leon, um nobre respeitado da mansão que ordena que a refeição seja refeita e entregue. Enquanto isso, Kyle estava no quarto pensando em como mudar o destino da família Marquês com esses dois novos talentos. Quando Erzil finalmente chega ao quarto de Kyle com a comida ainda quentinha, Kyle usa sua habilidade de percepção e descobre que ela tem múltiplos talentos. Ele fica ainda mais impressionado quando descobre que ela tem um talento de alto nível. Uma memória de um ano atrás se desbloqueia. Ele descobre que Erzil foi comprada por Kyle por $2 míseros num leilão. No fim, ele a libertou da escravidão, dando a ela sua liberdade. A garota, tocada pela liberdade que recebeu, prometeu segui-lo aonde quer que fosse. Agora Kyle percebe o quão valiosa ela é. No jogo original, Erzil nunca existiu como personagem porque já estava morta na rebelião antes de conhecer qualquer jogador. Ele decide mudar isso dizendo que vai ensiná-la a usar o talento dela. Erzil fica super feliz em ouvir isso e o carinho dela por ele cresceu ainda mais. Dias depois, Kyle foi autorizado a sair do quarto para absorver todas as partículas de mana de fora. Leon quer ser punido por usar a intenção assassina contra Kyle, mas Kyle o perdoa e diz que não há necessidade disso. Leon foi contar ao mestre e os dois acabaram discutindo, tentando entender como esse garoto ficou forte o suficiente para resistir a um guerreiro experiente. Leon foi falar com Kyle, mas ele ainda estava meditando, parecendo um Buda. Então ele foi e contou ao pai de Kyle que o garoto já estava meditando há 6 horas. O velho começou a lembrar dos dias em que treinavam, e Kyle não aguentava nem 10 minutos antes de desistir. E agora ele estava meditando por 6 horas seguidas. Definitivamente tem algo diferente nesse garoto. No dia seguinte, Kyle acorda com mana jorrando do corpo. Tentando espalhar essa mana por todo o corpo, ele começa a empurrá-la, rompendo cada barreira até que finalmente ela alcança o coração. E assim ele se torna capaz de usar magia. Neste mundo, para usar magia, você precisa formar um círculo mágico dentro do seu coração. Com o objetivo de aprender a usar magia, ele vai para a biblioteca da família. A mulher responsável pelo lugar fica completamente chocada porque nunca o tinha visto lá antes. Ela começa a perguntar o que aconteceu, mas Kyle já estava passando por cada prateleira, abrindo livros um por um, procurando algo sobre como formar um círculo mágico. Depois de passar um tempo detonando a biblioteca, quando ele finalmente encontra um livro introdutório sobre magia, lendo-o, ele percebe que a linguagem é completamente diferente de tudo que ele conhece. Uma notificação do sistema aparece, informando que sua habilidade de visão espiritual foi ativada. Com essa habilidade, ele conseguiu traduzir o livro para uma linguagem que ele realmente entende. Com a tradução completa, ele finalmente consegue aprender magia. Por causa disso, não há necessidade de ficar lá mais do que o necessário. Em segundos, o garoto devora os livros e pede ainda mais títulos para iniciantes. Sendo esperto, ele decide alugar todos e levá-los para o quarto dele no palácio. Essa é a última leva de pedidos e enche o quarto inteiro de papéis. É tão estranho que o loiro pergunta se tá tudo bem, porque nunca viu o moleque ler antes. A ruiva fica super preocupada. Foram muitos pedidos de uma vez e ela tá com medo de que algo trágico esteja prestes a acontecer.
Afinal, o garoto odiava ler e de repente está mostrando um interesse que ela nunca viu. Quando ele vê o garoto estudando princípios básicos de magia, o guerreiro se lembra da doença de mana dele. O garoto, sendo esperto, adivinha o que o homem vai dizer e comenta que magia é difícil de aprender. Mas ele tá certo e todo mundo naquela casa deve achar o que o moleque tá fazendo agora super bizarro. Já que ele é o ovelha negra da família, não surpreenderia ninguém se ele agisse estranho de vez, mas ele se lembra do que disse antes. Não quer morrer jovem e tem que tentar as coisas. Tem que tentar de tudo. Motivado, ele diz que fará o que puder para resolver essa condição amaldiçoada. Então o plano é deitar um pouco e ler o máximo que conseguir enquanto descansa. O jovem Lorde que o guerreiro lembra é completamente diferente agora. Ele se lembra de uma época em que o garoto chorava depois da aula de esgrima. Ele disse que o pai falou que não precisava de alguém fraco como ele. Naquela época, ele era só um moleque fraco e chorão que não conseguia lidar com nenhum problema. De repente, o protagonista percebe que o amigo ganhou um novo status: favorito. Aparentemente, eles estão ficando bem mais próximos agora, e o guarda fica do lado de fora para não atrapalhar. As coisas estão mudando entre eles, e talvez seja porque ele começou a estudar. Talvez devorar uma tonelada de livros de uma vez conte como persistência neste mundo. Agora que o guarda se foi, o garoto finalmente está sozinho com sua montanha de livros. Agora ele pode realmente começar a ler de verdade, usando sua magia de percepção. Como mágica, todos os livros começam a ser decodificados ao mesmo tempo, numa velocidade insana. A rapidez da habilidade dele é loucura. É 12 vezes mais rápido do que ler normalmente. Além disso, as partes difíceis estão sendo salvas em uma pasta separada. Com o tempo, os princípios de formação de círculos são digitalizados e armazenados no banco de dados. A compreensão dele cresce à medida que os livros são decodificados pouco a pouco. Agora, usando os dados decodificados, o plano dele é criar um círculo mágico. Com o básico dominado, ele finalmente atende aos requisitos mínimos para formar um. Guiando sua mana por aquele caminho dourado, ele consegue criar o que quer. Focando o máximo que pode, ele usa todo o seu poder azul para mover a magia no peito. O processo é doloroso e brutal, como se o coração dele fosse queimar. Mesmo assim, ele tem que aguentar até o fim, senão a mana vai voltar pro corpo de um jeito horrível e danificar os órgãos dele. A magia começa a sair do controle, jogando livros por todo o quarto enquanto ele aguenta só mais um pouco. Depois de um esforço enorme, ele finalmente consegue formar seu primeiro círculo de mana, enfraquecendo os canais de mana bloqueados. Agora a mana dele não tá mais presa dentro do corpo, ela tá fluindo mais forte do que nunca. Ele fica super feliz por ter atingido o objetivo e poder usar magia como quiser. Aí ele percebe que já é de manhã e passou a noite inteira fazendo isso sem nem notar. Ele mal tem tempo de pensar que o amigo vai ficar bravo com isso antes de desmaiar. Na manhã seguinte, a garota traz o café da manhã pro garoto e o encontra inconsciente no chão. Ela fica totalmente chocada e tenta acordá-lo, enquanto também tenta entender a bagunça com todos os livros. Em apenas uma noite, o protagonista usou toda a mana que vinha acumulando por dias para formar aquele círculo. E a partir de agora, uma nova era na vida dele como mago finalmente começou. Capítulo 7. Na cozinha, a criada tá feliz preparando uma refeição deliciosa. Ela fez isso porque da última vez foi elogiada e deixou o mestre feliz. Desta vez, as outras garotas querem ser as que vão entregar o prato ao Lorde. Aí elas de repente mudam de ideia e dizem que o garoto é responsabilidade delas e que precisam voltar ao acordo original agora que a personalidade do mestre tá bem melhor. A garota diz que se houver alguma reclamação sobre o trabalho, elas podem resolver com o protagonista. Ignorando todas elas, ela sai, deixando-a sem ter o que dizer. Antes de ir, a invejosa retruca, basicamente dizendo que ela não é ninguém importante. De volta à cama, o garoto saboreia sua refeição de carnes temperadas. A receita foi ajustada desde a última vez para ficar ainda mais saborosa a cada dia. Como ele tem treinado duro todo dia, também aprendeu outras receitas com o chefe de cozinha. Além disso, o garoto quer saber como estão as coisas com a magia espiritual. Para começar, ele precisa do livro introdutório para esse estilo de magia. E a garota é muito inteligente. Ela já leu metade do material sem nenhuma ajuda mágica. Pelo que ele leu até agora, parece que ela vem de uma família trabalhadora e aprende de forma constante com o tempo. Para a idade dela, ela é bem talentosa, mas ainda não é o suficiente. Fechando o livro, ele diz que ainda não tem tempo e que precisa ficar mais forte para aprender mais. Em 2 meses, a família vai realizar a cerimônia de sucessão e algo vai acontecer naquele dia. Um golpe liderado pelo segundo filho, Adolf, vai derrubar a família do Marquês. Se eles não quiserem morrer na rebelião, todo mundo precisa ficar mais forte, especialmente ela. De agora em diante, ele ordena que outra pessoa cuide do trabalho da cozinha enquanto ela se concentra mais nos estudos. Mas ela diz que vai se esforçar nos dois porque não quer ninguém cuidando e servindo o mestre dela, a não ser ela mesma. Chorando muito, ela implora para poder continuar fazendo isso, em vez de deixar para os outros. Isso surpreende o jovem e ele entende de onde ela vem. A família dela desmoronou e ela passou de nobre a escrava da noite pro dia. Ela até perdeu contato com a família em outros continentes, sem saber se estavam vivos ou mortos. A vida dela finalmente está começando a parecer estável de novo e ela ficou desorientada quando descobriu que tinha que estudar magia espiritual.
Ela provavelmente pensa que se não fizer o trabalho direito, vai ser expulsa da mansão. Mas ele a tranquiliza de novo, dizendo que ela é a pessoa em quem ele confia para estar no comando. Ele diz que não abandona ninguém, e sempre protege as pessoas que são dele, e promete que não mandou ela estudar isso sem um motivo realmente importante. As habilidades dela são tão boas e tão cuidadosas que se ela continuar se esforçando, será promovida a chefe das criadas. Mas há muitos trabalhadores na mansão que poderiam substituí-la a qualquer momento. Então ele pergunta se ela está curiosa sobre o que vai acontecer se ela treinar nessa arte. Magos com esse tipo de habilidade são extremamente respeitados e super raros em qualquer lugar do mundo. Se ela estudar, vai se tornar uma maga incrível e todo mundo vai respeitá-la. E até lá, não vai ter nenhum NPC que possa substituí-la nesse campo. Parece incrível, e nem ela tem certeza se consegue. Entregando os livros que ela precisa, o homem diz que ela vai se tornar a maior de todos os tempos. Ela aceita o presente com um abraço, acredita no seu Lorde e decide dar tudo de si. Agora o relacionamento deles subiu ainda mais para 60. Depois disso, a garota é nomeada como criada pessoal do mestre para que possam estudar juntos. Enquanto cuida das necessidades pessoais do garoto, ela se muda para um quarto particular. De agora em diante, esse será o novo espaço dela onde poderá estudar e treinar em paz. É bem melhor para a segurança e ela não precisa se preocupar com as outras garotas invejosas. Ela adora porque agora está bem mais perto do quarto do Lorde dela. Juntos, os dois decidem trabalhar duro e sobreviver, não importa o que aconteça. Enquanto ela estudava no quarto, observava o garoto passeando pelo jardim. Toda vez que os dois se encontravam, eles se apegavam mais um ao outro, e o relacionamento deles melhorava. Mais tarde, o guerreiro tem que ouvir algumas notícias urgentes. Acontece que é sobre o grande Lorde Adolf, que descobriu que o irmão mais novo mudou. Ele ficou bem mais forte ultimamente e tem treinado todo santo dia. Além de focar nos estudos mágicos, a personalidade dele também melhorou muito, e ele não é mais chato. Percebendo que o irmão finalmente amadureceu, ele pensa que deveria fazer uma visitinha como o irmão mais velho. Capítulo 8. As caminhadas matinais dos garotos sempre incluem um momento para ver o amigo. Dessa vez, ele está planejando ir para um lugar fora de vista. Ele diz que é tudo para realizar um experimento mágico. Eles vão para um local fora do território do reino, escondido por árvores densas. Enquanto ele treina, o amigo tem que garantir que ninguém se aproxime para que o segredo deles não vaze. O loiro parece preocupado porque o amigo não deveria estar treinando com aquela doença, mas o atual Lord Kyle está totalmente diferente e consegue controlar a energia de verdade. Ele dispara um poderoso míssil mágico numa árvore à sua frente. A explosão é tão enorme que os dois ficam chocados com o poder e o talento. O ataque até destrói a árvore, deixando claro que o teste funcionou. O som foi tão alto que pode ter sido ouvido da mansão, mas a aura abafou o barulho. Os reflexos rápidos do loiro vieram na hora perfeita para proteger o segredo deles. Kyle diz que formou seu primeiro círculo mágico alguns dias antes, seguindo as instruções do livro que pegou emprestado. E com isso, usando a aura, ele conseguiu superar a doença que o incomodava todo dia. Exibindo a magia com um sorriso, ele diz que não planeja morrer jovem. Finalmente, o homem entende o que parecia diferente no amigo nos últimos dias. Ele parabeniza o irmãozinho por ter se curado com a própria cabeça. O relacionamento deles melhora, como se espera de alguém que respeita a perseverança. Mas aquele míssil mágico ainda é de primeiro círculo e não deveria ser nem de perto tão forte quanto o soco de um brutamontes. O estranho é que o poder parece mais de um círculo de quarto nível. É loucura que ele tenha desbloqueado uma habilidade de quarto rank, mesmo sendo um mago iniciante. Talvez o garoto seja um prodígio que nunca foi notado antes. Graças à sua habilidade, ele conseguiu ler todos os livros da biblioteca e se poupou meses de estudo para formar o primeiro círculo. Enquanto estudava, uma pergunta surgiu. Por que a magia é diferente do jogo original? Aqui ele tem que desenhar um ritual primeiro, depois lidar com equações difíceis para ativar o feitiço. No jogo, a magia era bem mais simples. Você só fazia um símbolo e a mana entrava, mas a magia dele não é nada amigável e é forte demais. Isso é um grande problema porque agora não é a hora de revelar quem ele realmente é. Então ele pede ao amigo para manter segredo entre os dois, mas o jeito que o garoto faz isso piora o relacionamento deles porque o homem não gosta desse tipo de coisa. A razão é que ele não quer que as pessoas saibam quão forte ele é, e ele se lembra que a rebelião vai acontecer em 2 meses. Isso assusta o loiro quando ele se lembra da cerimônia de sucessão. Tradicionalmente, a família escolhe o sucessor com base na competência. Eles também olham para a personalidade, talento com a espada e outros fatores. Com base nisso, todo mundo é julgado, e então é hora de escolher o herdeiro mais promissor. Agora existem 2 principais concorrentes com mais burburinho em torno deles. Um é o filho mais velho, o grande Abel, e o segundo filho, o cruel e calculista Adolf. O mais velho é o filho legítimo da marquesa e o candidato mais famoso. Ele é gentil por natureza e tem excelentes habilidades com a espada, treinado desde a infância.
Adolf, por outro lado, também é legítimo, mas foi completamente ignorado porque o irmão era mais talentoso. Em algum momento, enquanto crescia, suas habilidades dispararam e ele ganhou um monte de apoiadores. Sinceramente, ele tem uma vibe de líder de gangue. Quando se veem, eles imediatamente começam a trocar farpas sutis, como se estivessem fingindo que o outro nem tá ali. O Cavaleiro Dourado diz que estava tão perdido em pensamentos que nem notou a chegada deles, mas essa desculpa é difícil de engolir, já que ele tem uma aura forte desde os 5 anos. Essa é só uma pequena história de infância e não vale a pena repetir. Enquanto isso, o irmão do meio só despertou sua aura aos 15, bem tarde. Neste mundo, é normal algumas pessoas serem flores tardias e começarem o treinamento mágico bem mais tarde. De repente, uma briga estoura entre os seguidores do cara cruel. Isso o irrita de verdade, porque ele sabe que não pode desrespeitar as regras da casa do pai. De forma amigável, Abel diz que os subordinados do irmão são bem treinados e dignos de servir um herdeiro. A tensão entre os dois só aumenta porque o irmão do meio diz que eles podem rir o quanto quiserem, porque não vão rir por muito mais tempo. Quando ele sai, essa última frase soa bem suspeita e começa a parecer inquietante. Enquanto come, o protagonista se preocupa com a cerimônia que se aproxima em 2 meses. Este território não segue a regra de que o primogênito herda tudo. Ele escolhe seus herdeiros, e os critérios mais importantes para ser escolhido são força e classificação. Só há uma exceção, o jovem mestre. Por causa da doença, ele foi retirado da sucessão desde o início. Além dele, seu terceiro irmão mais velho, o Duque, também não pode se envolver nesses esquemas. Então agora basicamente se resume aos irmãos mais velhos, Abel e Adolf. Não falta muito tempo até a cerimônia e eles não conseguirão fazer grandes movimentos antes disso. E não dá para saber o que pode acontecer se os poderes do protagonista forem descobertos. No futuro, há apenas 2 reações possíveis. Ou eles tentam transformá-lo num aliado, ou tentam esmagá-lo o mais rápido possível. É extremo, mas ao longo da história houve banhos de sangue durante as lutas por sucessão. De acordo com a lore do jogo, o irmão do meio definitivamente tentaria se livrar do herói, e desde o começo ele estava planejando exterminar a família inteira para poder governar. Então o objetivo atual do protagonista é superar a doença e tentar construir alianças com pessoas boas. Diante dele, Leon entende que magos precisam esconder suas habilidades para se proteger. Mas, após o incidente, ele certamente reportará os poderes do protagonista ao chefe da família. No momento, o guerreiro jura lealdade ao Marquês, não ao jovem mestre, mas o herói planeja fazer algo pelo amigo. Isso deixa o loiro preocupado, sem saber se o protagonista está levando a sério essa história de ser mago. E ele sabe que o pai ficaria super orgulhoso se descobrisse que o filho mais novo está ficando mais forte. Graças a essa conversa, a relação deles melhora bastante, e o protagonista descobre que comer junto fortalece laços entre personagens. Então ele planeja que comam juntos todos os dias a partir de agora. A noite cai e o garoto continua estudando seus rituais sem parar. Se ele os ativar com magia, pode ganhar poder. Rápido. Tipo, absurdamente rápido. Mas ele não entende por que o método do jogo o está fortalecendo assim. Em algum momento, ele certamente terá que mostrar seus poderes a outras pessoas. A ativação de mana neste mundo é lenta e difícil de dominar. Mas para controlar seu poder com mais precisão, ele começa a pensar em alguns métodos. Usando certas vantagens e estratégias, ele pode combinar os dois e ganhar muito poder. O problema é que é muito perigoso, e uma explosão mágica pode acontecer ali mesmo. Ainda assim, ele pode continuar e tentar, pois sabe que não é totalmente impossível. O risco é definitivamente alto, mas a recompensa também, e ele não vai chegar a lugar nenhum na vida se nunca se colocar em perigo de vez em quando. De repente, sua mana começa a jorrar do corpo, subindo loucamente no quarto. As coisas ficam bem perigosas e ele recebe vários avisos de explosão. Mesmo assim, ele segue o plano e começa a analisar e ativar as sequências, conseguindo combinar os caminhos para causar danos sérios. Dentro do quarto, ele cria um tipo de magia totalmente novo e super poderoso. Dessa vez, ele consegue combinar a ativação e criar um míssil mágico. Agora que a base do processo está pronta, ele quer tentar obter ainda mais poder, mas o perigo se torna real, e as explosões chamam a atenção. Nesse momento, uma empregada passa, preocupada, querendo ver se o mestre está bem. Por sorte, o garoto está ótimo. Mas o quarto agora tem um buraco na parede. Um plano mais inteligente seria, com certeza, fazer esse tipo de experimento fora de casa, né? Talvez seja por isso que as notificações continuam aparecendo e ele precisa montar uma oficina para treinar. Nesse instante, o guerreiro aparece assustado com o barulho. Na cozinha, a sopa está meio estranha. Sem sal, sem graça. Chata. De repente, outra empregada percebe que a sopa está sendo feita pela garota esforçada. É a Daisy, uma de suas amigas, e uma pessoa muito gentil, mas a garota tem medo de se aproximar porque suas últimas interações com as criadas foram ruins. Daisy é diferente das outras e lhe dá dicas de como temperar melhor a comida. Ela fala sobre um ingrediente que dá um sabor rico e delicioso. Ao provar a comida temperada, a garota fica surpresa com o quão boa ela fica. Vendo que Daisy é de boa, ela pede para a amiga ensinar algumas técnicas de culinária. Por sorte, a amiga fica feliz em ter aquele momento de aprendizado juntas. As duas vão entregar a comida e acabam conversando sobre o Lorde.
No caminho, Daisy admite que ficou preocupada ao saber que ele queria uma empregada só pra si. Por sorte, o protagonista tem agido muito mais honrado ultimamente e não é uma pessoa ruim. Enquanto estuda, ele descobre que Daisy perguntou como ele estava. Como combinaram, Eziel não diz nada sobre a condição atual do amigo. Daisy é elogiada por fazer um bom trabalho e por tomar a decisão certa. Ele pensou que os impacientes já teriam agido, mas a corda é mais longa do que parece. Ser impaciente é exatamente o que se esperaria do irmão do meio. É óbvio que ele está apressando as coisas para executar seus planos malignos. Em seu escritório, o Marquês perde completamente a cabeça ao descobrir que o filho superou a doença. Leon está relatando que o garoto tem estudado magia. Ele até conseguiu alcançar o primeiro círculo mesmo sem nenhum talento. Isso deixa o chefe da família atordoado, sem acreditar como esse milagre aconteceu. Afinal, ele se lembra do protagonista com uma saúde terrível e vivendo basicamente deprimido. Por causa disso, os dois brigavam muito e discutiam como inimigos. Em um momento terrível, o garoto ouve o próprio pai dizer que nunca quis um filho assim. Alguém que só causava problemas. Dá pra perceber que o homem claramente se arrepende de dizer coisas assim no calor do momento. Para superar aquela doença, seria preciso um talento anormal e louco para a magia. E esse tipo de coisa só aparece quando se tem 5 anos. Talvez este seja o único caso conhecido de alguém conseguindo isso aos 13, e não há dúvida de que Kyle superou seus problemas, já que ele consegue até manipular magia. Isso é definitivamente um milagre incrível, e o garoto provavelmente ainda guarda rancor do pai. Mas o guerreiro diz que não há rancor, pelo contrário. O garoto até disse que queria falar com o chefe da família pessoalmente porque está preso em casa e quer a permissão do Marquês para sair. E insiste que o pai sabe que ele quer um encontro a sós. Disso, o homem conclui que não pode haver ressentimento entre eles agora. Isso anima o pai devastado que finalmente pode encontrar o filho. Nesse instante, o garoto aparece bem vestido para encontrar o Marquês. Capítulo 11. Ele é o chefe da respeitada família de espadachins que protegeu a fronteira de monstros por gerações. Um dos 5 únicos mestres espadachins de todo o continente e, por último, o mais importante, o pai do protagonista. Ao se aproximar dele, a mão do garoto começa a tremer sem motivo aparente, mas seu corpo ainda se lembra do ressentimento e do medo que sentia. Ele se lembra da época em que treinavam com espadas e ele era repreendido e discutido repetidamente, sendo tão fraco que nem conseguia levantar a espada de madeira. Era muito pesada. Aquilo foi uma decepção para uma família de espadachins que nunca teve um filho tão fraco. Por muito tempo ele se sentiu inútil, já que não conseguia usar espadas e pensou que seria abandonado. Todos esses sentimentos atingem o protagonista em cheio porque ele se lembra de tudo de uma vez. Essa memória pertence ao dono original deste corpo, o príncipe. Mas como suas almas se entrelaçaram, os sentimentos também se conectaram. Por sorte, a pessoa no controle agora não é o covarde que costumava ser. Porque além de ser o garoto, ele também é Lee, um adulto na vida real. Seu trabalho é provar que Kyle Selterian merece respeito. Os dois finalmente se encontram e um silêncio estranho se instala. Aparentemente, o herói tinha algo a dizer ao pai naquela reunião. As regras eram claras, ele não podia sair do quarto sem permissão. Como ele estava estudando ultimamente, foi permitido ir à biblioteca, mas não podia causar problemas. O herói não confia no pai de jeito nenhum, considerando todos os problemas que aconteceram antes. Mesmo assim, o pai é um dos homens mais poderosos do continente e um oponente assustador. As coisas estão difíceis, e a única opção é resolver com uma negociação direta. No passado ele teria perdido a paciência e respondido mal, mas agora parece muito mais maduro. Ele já causou problemas suficientes ao pai e seu passado está pesando sobre ele. Então ele está pensando seriamente e agora tem uma chance de mudar. Depois de tantos anos de brigas, o garoto finalmente pede desculpas por como agiu. Além disso, o garoto esperto também quer fazer um acordo com o Marquês. Todos já sabem que o ex-garoto doente conseguiu superar a doença que o estava destruindo. Isso é um milagre enorme. Difícil de acreditar mesmo em um mundo de fantasia como este. O poder do protagonista é incomum e ele mistura diferentes círculos. Ele cria uma bola de fogo para provar que é um mago do primeiro círculo. Mesmo depois de ouvir a história do guerreiro, o pai ainda não acreditava. Mas no momento em que vê com os próprios olhos, tudo muda. Ele ficou tão forte que consegue sentir a mana correndo em suas veias, crescendo sem parar. Magos que superam essa doença têm um potencial absurdo. Neste mundo, um mago poderoso vale o mesmo que uma ordem inteira de cavaleiros. E mesmo que sua família seja de espadachins, ter um mago forte na linha de frente seria uma grande vantagem também. Se a família apoiar este plano, todos podem se beneficiar dessas habilidades. Um exército que combina espadachins de elite com magos excepcionais seria mais forte do que qualquer outra coisa no continente. Este acordo beneficia a família, e obviamente o garoto também. Seu talento vale a pena investir e desenvolver. Na vida é tudo sobre vencer, e o Marquês valoriza lucro e honra acima de tudo. Tentar usar o laço familiar não funcionaria, e ele é capaz de tomar decisões a sangue frio pela família. Mas se os interesses se alinharem, até uma relação estável pode virar cooperação. Agora as coisas serão resolvidas entre dois adultos espertos. O velho nem consegue dizer se aquele garoto é realmente o filho que ele conhecia porque ele não age mais como criança. Ele parece ter amadurecido, então pediu que investissem em um talento tão raro quanto o dele.
A negociação foi tão bem, ele descobriu exatamente o que o outro lado queria, e usou isso para barganhar. Ele conseguiu exatamente o que queria, usando seu poder e autoridade. É louco ver um garoto que queimava livros falar assim, né? Uma criança que antes era vista como uma decepção para a família cresceu e melhorou. Agora que é considerado valioso, eles fornecerão financiamento junto com pedras mágicas para seus estudos. Mas, falando sério, ele precisa se provar e não decepcionar o pai. Alguns dias se passam e seus amigos vêm ao seu quarto. Tudo está muito mais luxuoso agora. E há uma oficina pessoal para magos. O interior foi reforçado com uma barreira mágica nas paredes. Além disso, o lugar está abastecido com todo tipo de ferramentas, poções e artefatos. O guerreiro fica atordoado porque deve ter custado uma quantia ridícula de dinheiro. Por sorte, o papai querido ficou mais do que feliz em pagar cada centavo, sem reclamar. É inesperado que aquele homem rabugento tenha sido conquistado pelo charme do próprio filho. Eziel também fica surpresa porque é difícil usar magia espiritual livremente dentro do quarto. É por isso que seu amigo montou um espaço separado para isso. O lugar foi equipado com dispositivos anti-vibração para que ela possa praticar livremente. E ela tem permissão para usar a oficina sempre que quiser estudar, porque o protagonista quer que ela se torne seu braço direito no futuro. Não apenas como empregada, mas como uma maga espiritual sem precedentes. Isso a faz chorar muito, já que ela já trabalha todos os dias sem descansar. Seu objetivo é aprender tudo o que puder e se tornar alguém útil. A relação deles fica ainda mais forte e tudo parece bem. De repente, algumas pedras começam a brilhar, chamando a atenção da garota. O círculo espiritual está reagindo e parece fora de controle. Um tipo estranho de luz sai do ritual, formando um espírito incompleto. E honestamente, é super fofo. Ele imediatamente faz amizade com a empregada que o atraiu acidentalmente. Parece que ela o invocou por engano só de andar perto da oficina. Aquele pequeno mascote realmente combina com os talentos da garota. É incrível porque essa técnica requer um tipo diferente de magia. As emoções dela provavelmente ajudaram a pedra espiritual a responder e criar aquele mascote. As pedras tinham acabado de ser compradas e agora se esgotaram instantaneamente. De jeito nenhum, o garoto esperava que isso acontecesse tão cedo na história. Que coisa! Além disso, esse ser é de alto nível e não pode ser identificado com percepção. Mesmo sendo minúsculo, seu poder é tão alto que é impossível de ler com habilidades humanas. Seu nome é Ash e parece ser um espírito antigo de luz. Isso choca o garoto. Ele não esperava que aquela coisinha fofa fosse tão poderosa. Espíritos anciãos são basicamente o nível mais alto que existe e são algumas das coisas mais difíceis de invocar. Seu tamanho não é impressionante, mas aparentemente esta não é sua forma real. Se voltasse ao seu tamanho normal, a mansão inteira desabaria. Ele quer fazer um contrato com a garota para que possam ser amigos a partir de agora. Para isso, eles precisam de forte compatibilidade entre si. O espírito ancião concorda e inicia o ritual para selar este poderoso contrato de amizade. A empregada também concorda, assinando sua parte e ganhando um aliado. Quando termina, ela tem que escolher um nome para seu novo mascote. O herói sugere um, e ela decide chamá-lo de Pikachu. Essa é a última maluquice do garoto, dá o nome de Pikachu. De agora em diante, esse será o nome dele e ela está muito feliz em tê-lo como amigo. O projeto de desenvolvimento de talentos está indo muito bem e realmente funcionando. Alguns dias se passam e a mansão acorda para uma nova manhã mais uma vez. O guerreiro admite que não tem dado muita atenção ao seu protegido, como um irmão mais velho deveria. Então é revelado que, parado à sua frente, está Adolf, alguém que ele não via há muito tempo. Capítulo 13. Os dois irmãos estão tendo uma reunião com a empregada servindo-os. O líder da gangue reconhece a garota. Ela é a mesma que foi vendida como escrava no mercado há muito tempo. Ele a elogia dizendo que ela é bonita e acha engraçado que ela tenha virado empregada. De um jeito nojento, ele pediu que ela fosse enviada para a casa dele. Ele está definitivamente lá porque ouviu as notícias sobre a doença curada e começa a conversa com o pé esquerdo. Mas o herói não quer deixá-la lá e pergunta se outra pessoa pode ser escolhida. Para sair da situação facilmente, ele precisa agir de uma maneira totalmente diferente. No final, porém, é apenas provocação. O homem não levaria a empregada de outra pessoa para casa. Ainda assim, o garoto percebe que terá que ceder por enquanto porque não pode se dar ao luxo de estragar a relação ainda. O garoto realmente melhorou, mas ainda parece uma causa perdida, já que está muito interessado em mulheres jovens. Então o plano do líder da gangue é corrompê-lo e arrastá-lo para a escuridão. Seu corpo se recuperou muito, e ele não tem mais problemas no dia a dia. Ele foi curado e continua melhorando a cada dia. Mesmo assim, ele ainda não está 100%, já que era uma doença muito antiga e difícil de consertar de uma vez. Nesse momento, o protagonista mostra um feitiço que ele criou, mais forte que o original. Isso chama a atenção do manipulador, já que ele gosta da ideia de criar magia nova. Mesmo sem estar no seu auge, ele ainda está crescendo rápido, embora seja apenas um estudante do primeiro círculo. O comportamento do Lorde mudou drasticamente e suas habilidades continuam melhorando dia a dia. As notícias que a empregada trouxe pareciam exageradas, mas para um garoto de 13 anos, não é algo para se preocupar de verdade. Seria muito mais útil pressioná-lo e usá-lo de outras formas antes de se livrar dele. Direto ao ponto, ele pergunta ao irmão mais novo se ele quer se juntar ao seu lado na competição. Isso surpreende até o protagonista, que não esperava uma escolha assim. Depois de se encararem por um tempo, as coisas acontecem exatamente como o esperto planejou.
Por causa disso, ele terá a permissão do pai e o agradece pela confiança. Nesse instante, o guerreiro aparece e deseja uma boa viagem a Adolf. Leon é difícil de manipular e ainda não mudou de lado no jogo. É meio engraçado pensar que o filho de um grande guerreiro está protegendo um garoto mimado. Isso deixa as coisas entre eles ainda mais estranhas quando Adolf vai embora. Finalmente, o protagonista entra no quarto depois que a discussão dos irmãos termina. Ele explica que provavelmente lidará com o Visconde Jerome, um dos aliados mais próximos da Quinta Legião. Seu amigo fica chocado ao ouvir que esta seria sua primeira missão de lealdade. Ele não quer deixá-lo ir sozinho e oferece-se para ir junto, mas isso faz parte de uma estratégia para ganhar a confiança do chefe do crime, e ele não pode levar os aliados do pai. Isso é definitivamente uma armadilha para testar o quão útil o protagonista é em combate real. Por sorte, de agora em diante, ele pode se proteger usando a magia que criou. Mesmo assim, ele decide que não usará seu potencial mágico total. Então ele pergunta sobre um assentamento na floresta distante. Ao sul do território, há uma colônia de monstros. Regularmente, o Marquês envia soldados para subjugar esses inimigos. Desta vez, Lord Kyle parece um mago completo, pronto para partir em missão. Finalmente, um homem desce de um cavalo, o Visconde Jerome. Ele é um aliado do chefe do crime e estará na mesma equipe que o protagonista para esta missão. Como é sua primeira luta real, ele precisa ser muito cuidadoso e ser protegido quando necessário. A relação deles é bem ruim, e o cara claramente só está fazendo isso como um favor. Mesmo assim, eles partem e não conversam muito. As ordens do Visconde são para observar o garoto e julgar o quão habilidoso ele é em combate, mas ele não acredita que um fracote como aquele possa fazer muito enquanto carrega uma doença perigosa no corpo. Durante a luta, o garoto lança feitiços de raio nos goblins à sua frente. O acerto é perfeito. Um único golpe é suficiente para exterminar o grupo inteiro. Isso impressiona a equipe e melhora as coisas com todos, que acabam bem felizes. A missão termina rápido e foi a subjugação mais fácil que tiveram em um tempo, graças ao herói. Ele nunca tinha visto nada tão fácil antes e sua reputação dispara rápido, chegando ao nível 90. Claro, Lord Adolf ficará muito feliz ao saber o quão bem seu irmãozinho se saiu. Agora o plano é passar para o próximo passo que ele tem em mente. Capítulo 14. De volta ao acampamento, todos estão celebrando a vitória graças ao garoto. Com toda a inocência, ele diz que não merece os elogios porque não fez nada tão impressionante. Os soldados admitem que estavam totalmente enganados sobre o jovem mestre e começam a elogiar suas habilidades. E além de ser bom na luta, ele também não reclamou da comida do acampamento. Ele parece muito mais maduro do que sua idade. Pensando em como seu irmão costumava assumir missões perigosas como esta, ele percebe que não pode agir como um pirralho mimado quando é a vez dele. Os homens ficam chocados ao ver que o garoto admira tanto o chefe do crime. O plano está indo exatamente como esperado. Os soldados gostam do protagonista agora e estão prontos para elogiá-lo. Enquanto todos os outros dormem, o aventureiro decide dar uma caminhada não muito longe do acampamento. Como ele é apenas uma criança, ninguém suspeita de nada e todos acreditam no ato inocente. Após a vitória de hoje, os cavaleiros estão completamente exaustos e desabam em suas camas. Apenas alguns guardas restam e eles também estão exaustos, mal prestando atenção. Agora ele vai tentar eliminar alguns ogros e farmar o máximo de XP possível, como costumava fazer. Do bolso, ele tira um perfume que pode atrair esses gigantes de até 10 km de distância. Alguns dias antes, ele percebeu que era a primeira pessoa no mundo a criar um cheiro que atrai essas criaturas sem seguir nenhuma receita existente. Quanto melhor a qualidade e o cheiro, mais monstros ele atrai de uma vez. O problema é que a equipe deveria estar caçando goblins, e ogros são muito fortes para enfrentar sem um plano. O esquadrão tem 12 cavaleiros experientes e eles podem lidar com inimigos fracos, mas gigantes são uma história completamente diferente. Embora sejam leais ao chefe do crime, suas habilidades individuais são bem medíocres. Eles são basicamente bucha de canhão. São criminosos de rua que se tornaram uma legião depois de serem convencidos por aquele cara traidor. A lavagem cerebral foi tão intensa que os transformou em fanáticos, e sua influência se espalhou facilmente por causa disso. Essas pessoas obedecem cegamente, e a cada movimento que seu mestre faz, uma tragédia pode acontecer. Então, o protagonista planeja enfraquecer a Quinta Legião o máximo possível antes do dia da sucessão. Para começar, ele vai forçar aqueles 12 lutadores a batalhar um ogro poderoso até o fim, e ele planeja ser o único vivo após essa luta mortal, assim que ativar o cheiro. Não demora muito não. Logo uma criatura de 2 cabeças dá as caras, atraída pelo perfume irresistível que se espalha pela floresta ao redor. Os guerreiros, já exaustos, são pegos de surpresa pelo gigante, que despacha seus companheiros com uma facilidade assustadora. Um dos homens, um verdadeiro valente, implora para que não deem no pé ainda. Mas para a tristeza geral, seu fim é brutal, e rapidinho fica claro que a única saída é correr mesmo. Ele era um dos soldados mais cascas grossas da equipe. Agora só sobrou a galera do meio campo, e eles não têm muito o que fazer, coitados. Tentando dar um gás na galera, ele questiona se é assim que guerreiros de honra se comportam numa batalha. Se essa missão for pro brejo, esses ogros vão com certeza invadir o território aliado e fazer um estrago. Assumindo a bronca, ele consegue que todos concordem em seguir suas ordens a partir de agora, sem questionar.
Por pura sorte, o Visconde é um guerreiro de altíssimo nível e garante que dá conta do recado sozinho. Mas o protagonista, esse não quer nem saber de ajuda. Ele vai ficar até o fim dando aquele suporte mágico. Sabe que não conseguiria olhar na cara do irmão de novo se largasse seus homens na batalha. Então, sem pensar duas vezes, ele conjura um feitiço que turbina o guerreiro ainda mais com suas habilidades. Como é só magia de primeiro círculo, ele consegue, por enquanto, controlar a situação numa boa, sem causar um estrago muito grande ainda. Mas, mesmo assim, ele vai encarar a briga de frente, sem dar um passo para trás por medo. O Visconde, que não é bobo nem nada, sabe que Kyle é uma peça-chave para o exército e já deposita uma confiança enorme nele. Ativando a habilidade poderosa de sua espada, ele se prepara para fatiar qualquer ogro que ouse chegar perto. Ele avança com tudo no ogro de duas cabeças, pronto para decepar as duas com sua lâmina afiada. Os outros soldados, vendo que ninguém está surtando, não podem dar uma de covardes, então eles também se enchem de coragem e partem para cima. O protagonista manda a real para a sua galera. É pra dar o sangue nessa luta brutal. E olha só, está funcionando às mil maravilhas, porque os ogros que ele invocou vão fazer um limpa nos soldados mais fracos. O perfume de atração, meus amigos, é um sucesso estrondoso. Conseguiu até atrair criaturas que são tipo 3 vezes mais fortes que o normal, e é exatamente aqui que uma parte da Quinta Legião vai bater as botas. Capítulo 15. Ele se sente tão, mas tão poderoso, que jura que consegue derrubar o ogro sozinho, sem ajuda de ninguém. Ele acerta um golpe daqueles numa das cabeças gêmeas, e elas na hora ficam em alerta máximo. Todo mundo fica de queixo caído com a luta aérea entre os dois. Quase todos os cavaleiros mais fortes já foram pro saco, e as tropas mais fraquinhas estão começando a surtar de vez. Observando tudo de camarote, o pequeno psicopata está radiante ao ver seu esquema dando certo. Sem mover uma palha, ele vai dar cabo de cada inimigo. Facinho, facinho. Mal sabe ele que, na verdade, entregou essa tarefa suja para o ogro gigante, que vai resolver tudo na base da porrada, com os próprios punhos. Jerome começa a matutar se eles têm mesmo alguma chance de vencer essa batalha, e já pensa que talvez seja a hora de apelar para o último recurso. Ele recebeu um poder sinistro das trevas para ficar mais forte, mas se ele soltar essa fera, nunca mais vai conseguir voltar a ser quem era, pode apostar. Silvad avisa que se isso acontecer, ele vai virar um monstro furioso sem um pingo de humanidade. Por isso, esse poder jamais deve ser jogado fora com um inimigo fraco qualquer, né? Ele até vai conseguir derrotar o ogro, com certeza, mas a fúria da besta nunca mais vai deixá-lo em paz, nem por um segundo. Mas pensando bem, talvez isso ainda seja melhor do que morrer feito um banana pra um ogro, né? De longe Kyle manda a letra. Ele vai garantir a proteção mágica. Isso dá um gás extra no Visconde, que se sente super animado com a presença do mago. Afirmando que ainda é cedo demais para apelar para o último recurso, Kyle ativa uma espécie de limpeza mental nos seus amigos. De repente, todo mundo sente uma explosão de energia, um gás, e começa a acreditar que são os melhores da Quinta Legião, dando o máximo de si, sem economizar. Eles querem mostrar a que vieram a sua verdadeira força. Enquanto a briga rola solta, o protagonista observa tudo de camarote, prestando atenção em cada detalhe. Em questão de poucos segundos, um por um, eles começam a cair, sendo despachados pela fera gigante, sem dó nem piedade. A prioridade era dar um fim nos 12 cavaleiros, e agora só o Jerome sobrou. O sacrifício deles não vai ser em vão, ele jura, e pede mais um feitiço de suporte para dar um basta nesse mutante de uma vez por todas, sem chance de retorno. Movendo as peças como se fossem meros peões, ele canaliza ainda mais mana para fechar o plano com chave de ouro, e ativa um poder que começa a envolvê-lo em formas roxas e sinistras. Imobilizado pelas garras, tudo o que lhe resta é encarar o oponente de frente, sem desviar o olhar. O ogro está ali, bem na cara dele, e os olhos brilham de uma felicidade macabra. Usando apenas uma das mãos, ele vai dar um fim no homem de uma vez por todas, de forma brutal e sem piedade. Na frente de todos os soldados, o líder deles é esmagado sem chance, e se vai para sempre, virando pó. Aquilo joga todo mundo num caos total, porque a galera toda pensa que vai morrer a qualquer segundo. O fogo começa a envolver o corpo da besta, que solta um grito de dor arrepiante. Aí, bem na frente de todo mundo, ela desaba no chão, sem vida. Já era. Encerrando a luta, o jovem mestre sobe em cima do inimigo, todo pimpão. De dentro da criatura, ele arranca um cristal de altíssimo valor. E agora, meus amigos, é a hora de fazer uma jogada bem, mas bem suja. Ele começa a soltar uma mentira deslavada, dizendo que, graças ao Visconde, foi ele quem derrubou o inimigo. Essa vitória, ele proclama, pertence aos 12 bravos guerreiros e a cada um que lutou com unhas e dentes pela própria vida. E assim eles começam a exaltar o senhor que supostamente venceu no campo de batalha. Os resultados dessa subjugação foram um sucesso retumbante, e o mutante de duas cabeças foi, enfim, eliminado. Para completar, ainda deram cabo de dezenas de goblins, que era o objetivo inicial, né? Infelizmente, tiveram perdas pesadíssimas durante a batalha. Ao ouvir a notícia, o loiro do mal fica de cara, não consegue acreditar e pergunta se aquilo é verdade mesmo. Eles explicam que o Jerome, coitado, acabou morrendo numa luta brutal contra um mutante lá na floresta. O golpe foi tão, mas tão rápido, que ele nem teve tempo de usar o poder das trevas, acredita? Perder um homem como aquele é um baque gigantesco para o esquadrão, um prejuízo e tanto. Deixa pra lá os soldados mortos, né? Não tem mais o que fazer. Eles querem dar um jeito de recuperar aquele ogro do acampamento. Só então ele solta que está aliviado em ver o irmão de volta são e salvo. Afinal, derrotar um inimigo daquele porte foi a grande façanha do jovem. Um feito e tanto. A máscara que o protagonista usa, essa de irmãozinho inocente, começa a dar uma escorregada pra Adolfo que se manda dali, irritado e com a pulga atrás da orelha. Mas por enquanto parece que o irmão ainda está caindo feito um patinho, sendo enganado com uma facilidade impressionante. O protagonista conseguiu o reconhecimento do irmão e de quebra deu um jeito na Quinta Legião. Foi uma jogada de mestre, e ele até brinca que talvez isso conte como matar 3 coelhos com uma cajadada só, quem sabe? Um mutante não é lá grande coisa, né? Afinal, o guerreiro conseguiria dar cabo de um sozinho sem ajuda de ninguém. E de brincadeira, ele solta que no começo só queria dar uma de fraco, sabe? Parece que ele está mesmo querendo se infiltrar no lado do irmão do mal sem abrir o bico para o Abel.
Isso tudo faz parte do grande plano, e no futuro ele será devidamente reconhecido, e virão atrás dele, pode apostar. Alguns dias depois, uma reunião importante acontece na sala de conferências da família. Nesse encontro, eles vão revisar os resultados da expedição e decidir como é que vão dividir o butim. Além disso, as contribuições dos jovens serão pauta de discussão pela primeira vez nesse círculo mais fechado, e se alguém tiver alguma objeção, que se sinta à vontade para falar. Um dos barões, com um ar de desdém, pensa que isso é um exagero. Afinal, antigamente o moleque não passava de um Zé Ninguém fraquinho. Meio sem graça, ele diz que até gosta do garoto, mas não sabe se deve falar o que pensa de verdade. Afinal, o moleque ainda é um mago de primeiro círculo, um mero iniciante. Mesmo assim, o barão acha que a maioria das conquistas está sendo inflada só por ele ter participado e voltado vivo, e finaliza. É difícil crer que o protagonista amadureceu do dia pra noite, assim, do nada. Ele faz questão de lembrar a todos da bagunça que os garotos aprontavam antes. No passado, o Caio só conseguia dar um sorriso amarelo, enquanto a galera falava mal dele na cara dura. Claramente, esses barões nunca tiveram que encarar um lobo de verdade antes de soltar um julgamento desses, né? Quando chegam ao salão, o protagonista solta que não é tão fácil quanto parece, e que é preciso ver com os próprios olhos pra crer. Defendendo o irmão com unhas e dentes, Abel argumenta que até cavaleiros fortes suariam a camisa para derrubar uma criatura de duas cabeças, imagina só. Alguns retrucam. Só rolou porque os cavaleiros deram a vida para proteger o moleque. Mesmo assim, o golpe final foi do Kyle, confirmado pelas testemunhas sobreviventes. Diferente de antes, os garotos focaram na magia, e o barão devia deixar as picuinhas de lado. Irritado pra caramba, Adolfo manda o homem parar de tentar botar tudo a perder. Ainda defendendo o irmão, ele o ameaça e avisa para não passar dos limites. De repente, todo mundo parece doido para defender o garoto, agora que ele está começando a mostrar que tem valor de verdade, né? Nesse momento, o irmão do mal concorda que a recompensa de Kyle deve ser uma bolada de dinheiro. Afinal, o guerreiro viu a luta brutal do garoto e não tem dúvidas do que ele fez. Por isso, ele ganha a liberdade, podendo enfim acessar a residência principal e sair. Mas o butim do mutante ainda será distribuído conforme as contribuições, e o garoto não vai ver a cor de um centavo sequer. No fim da reunião, o protagonista fica sem entender por que não está recebendo absolutamente nada, depois de tudo o que aprontou. Então ele vai perguntar ao pai o porquê de tudo isso, já que não causou problema nenhum. Mas o velho é sagaz. Ele sabe que o garoto guardou o coração do ogro como recompensa. Sem saber o que responder, o protagonista agradece por, ao menos, poder sair de casa. Nessa hora, o chefão da gangue aparece querendo bater um papo com o garoto. Ele diz que cumpriu a parte dele do combinado, contou tudo ao pai sobre as façanhas do moleque e pede que no futuro o garoto se lembre do quanto ele se importa, sabe? De longe, Abel matuta que faz um tempão que não dá a devida atenção ao irmãozinho e espera poder conversar com ele em breve. O problema é que essa hora já chegou, e ele solta que é uma habilidade desconhecida que nem o próprio pai deles consegue entender direito, veja só. Aquilo deixa o protagonista meio perdido, sem entender por que o outro está soltando segredos do nada, assim de repente. Um pouco antes, logo depois que a conferência acabou, Abel aparece para encher o irmãozinho de elogios. Ele diz que o garoto se virou super bem na batalha, e que agora é um mago respeitado na família, pode crer. Então ele pergunta se o garoto tem um tempo para jantarem juntos. Explica que quer um papo para saber os detalhes da expedição na floresta. Mas o garoto desconfia de segundas intenções nas perguntas sobre suas conquistas e logo começa a soltar segredos que nem o pai dele sabia. Sem motivo aparente, fica bem na cara que ele quer recrutar o protagonista para desmantelar as forças que Adolfo criou, antes que seja tarde demais, né? O protagonista então tem que pesar cada palavra e pergunta por que ele sabe daquele segredo. Ele diz ter medo do que pode rolar se algo tão grande vier à tona. Como um irmão mais velho, ele claramente quer algo em troca do garoto. Mas, sendo bem direto, o caçula diz que não está do lado do irmão do meio, não. Mesmo assim, isso não quer dizer que ele planeja se juntar aos mocinhos, viu? O tempo voa, e vemos Adolfo usando e abusando de seus poderes das trevas. Ele finalmente descobre que o irmão mais velho também foi bater um papinho com o Kyle. Que coisa! Isso irrita o chefão do crime, pois ele viu o talento do garoto primeiro e não quer perder essa vantagem. E se o protagonista mudar de lado, Adolfo prefere envenená-lo a tê-lo como inimigo. Pelo visto, é por isso que a empregada está na mansão, caso algo assim aconteça. Voltando ao papo de família, Abel quer saber por que o caçula anda agindo desse jeito, sabe? Honestamente, o protagonista solta que o irmão mais velho é gentil demais, o que o deixa todo sem graça, morrendo de vergonha. Ao ativar sua habilidade, ele não vê muito do personagem, pois o nível é altíssimo. O único problema é que a relação é neutra, sem pontos de favor, zero. Ele continua agindo estranho na frente do loiro bonzinho, que nem sabe reagir, e o outro pede desculpas. Mesmo sendo o irmão mais velho, ele nunca teve tempo de dar uma atenção de verdade ao caçula antes, né? Mas o protagonista o perdoa. Afinal, ele era um baita de um babaca e por isso ninguém ia com a cara dele fazer o quê? Abel ri, pois o garoto é de fato muito bom em piadas inteligentes. Ele se arrepende de não ter se aproximado do irmão esperto antes de perdê-lo para Adolfo, e diz que pode oferecer tudo o que o outro lado promete, e em condições ainda melhores. Ele não quer abrir mão desse acordo de jeito nenhum e pergunta se ainda dá pra repensar, sabe? Aquilo preocupa o garoto, que questiona se vai ser despachado caso se junte ao lado inimigo. Afinal, Adolfo é outra história. Ele é cruel até com a própria família, sem dó nem piedade. Se virar traidor, vão usar qualquer método pra tirá-lo do caminho, com certeza.
Mesmo sendo um mago prodígio, ele não tem força para se proteger no dia a dia. É a primeira vez que alguém da família dá a Abel uma visão tão clara do chefão do crime. O mais engraçado é que o homem não discorda da avaliação. Ele até fica mudo, o que os leva de volta ao início da conversa, quando o protagonista solta que sua habilidade inútil é ter uma intuição afiadíssima, sabe? Desde pequeno, ele sempre teve um pressentimento ruim antes de algo terrível acontecer. E ao seguir essa intuição, conseguiu se livrar de perigos. Com a cerimônia se aproximando, esses sentimentos ficam mais fortes, principalmente perto do irmão do mal. Essa habilidade parece uma premonição, tipo a intuição do protagonista. E ao parar no corpo do garoto, ele desenvolveu um talento que não tinha antes com certeza. Por isso, outros NPCs estão sofrendo mudanças no sistema que antes não rolava. Mesmo assim, Adolfo é da família, o segundo herdeiro direto do Marquês, então não dá pra simplesmente passar do limite, né? Mas o protagonista está ali porque tem um pressentimento péssimo, e guardou isso a 7 chaves até agora. Ele confia na intuição e sabe, se Adolfo virar Marquês, a família acaba, e ninguém estará seguro, nem o jovem mestre. Então, o plano é se juntar ao inimigo, observar tudo de perto e ganhar a confiança deles. No fim da operação, a ideia é atacar com tudo por trás, e se o irmão bonzinho ajudar, tudo vai fluir bem mais fácil, com mais chances de sucesso. Como irmão mais velho, Abel não pode recusar uma proposta tão boa do irmão, e diz que vai ajudar. Mas primeiro, o protagonista quer um favorzinho para dar o pontapé inicial nas missões. Capítulo 18. Alguns dias atrás, eles acharam uma sacola de moedas de platina, o que dá tipo meses de salário, sabe? O loiro se pergunta de onde surgiu tanta grana do nada, mas na real o protagonista conseguiu graças ao Abel, que emprestou uma bolada. Além de gato, ele é podre de rico, e banca a missão assim que houve o plano. E é meio chocante, porque ninguém sabia que o irmão mais velho era tão generoso. Com este comunicador pessoal, eles vão poder se falar sem estar no mesmo lugar. Um treco desses é tão caro que dá pra comprar uma mansão com jardim pelo preço de um só. Esta é só a versão básica, que só permite falar com uma pessoa, mas existem as mais caras ainda. É bem óbvio que o encontro com Abel foi um sucesso, e eles bolaram um plano juntos. Enquanto isso, o guardião terá que segurar a grana até a hora de usar. Não tem onde gastar agora, e o garoto já quer farmar mais moedas ainda. É tipo um plano de investimento para o futuro, coisa de mago esperto, sabe? Nesse exato momento, a empregada está treinando com seu cajado, magia espiritual. O Pikachu, coitado, pode se agarrar na ponta do cajado dela para dar uma iluminada na área. Infelizmente, a magia não funciona, e ela não consegue fazer a luz brilhar. O pet não quer sair da cabeça do protagonista, que pensa, é um farol de cabeça. Isso sim. Isso faz o loiro ter um estalo e se perguntar, por que diabos estão dentro de uma montanha? A última coisa que ele lembra é de saírem de casa para visitar uma região vizinha. Aí do nada foram parar numa caverna porque o protagonista resolveu fazer uma paradinha. Não é lugar para ficar muito tempo, já que explorar pode esconder todo tipo de perigo, né? É tão perigoso que ele se lembra dos monstros furiosos que toparam logo na entrada da caverna. Quanto mais fundo eles vão, menos criaturas aparecem, o que é bem estranho, né? Isso só pode significar que tem um chefão casca-grossa esperando no fim dessa área. Preparado para o que der e vier, ele avisa que precisam dar o fora dali e voltar para a superfície. Mas, na verdade, esse era o plano do protagonista desde o início, né? Ele solta que é exatamente para isso que ele está ali. Tudo o que ele disse era a mais pura verdade. Ele tem mesmo negócios na cidade vizinha, mas sabia que havia uma masmorra no caminho. Se dissesse que iam para uma masmorra, ninguém deixaria o protagonista sair de casa. Qualquer um dos irmãos insistiria em ir junto e viraria um caos total. E tem também a questão da pequena Erziel, né? O espírito mágico dela precisa ser treinado em segredo, e só o pai dela sabe da existência. Basicamente, se tivesse muita gente por perto, ele não ia conseguir ficar com o butim todo só pra ele. Que pena. O problema é que a garota mal começou a magia e o protagonista acabou de pegar nível 2. Isso irrita o garoto, que jura que só finge ser fraco pra enganar os trouxas. A equipe de 3 já é forte o bastante pra encarar qualquer monstro grandão por aí. Na equipe tem um tanque parrudo, uma curandeira gente boa e o melhor de tudo, um mago que causa um estrago e tem tudo sob controle. Que maravilha. Todo orgulhoso, ele solta que seu mestre já é forte pra caramba e só vai ficar ainda mais poderoso no futuro. Pode apostar? Provocando o guarda-costas, ele pergunta a quem ele vai jurar lealdade no fim das contas, a ele ou ao pai. Afinal, um cavaleiro com 2 mestres não é leal de verdade a nenhum dos dois, né? Aquilo deixa o homem sem fala, matutando sobre a questão com a cabeça a mil. No momento, Leon segue ordens do Marquês para manter o filho seguro. Ou seja, o cavaleiro não é leal ao Marquês, precisa escolher um mestre de verdade. Para conquistar esse cavaleiro, só mostrar as habilidades não vai bastar. Assim que ele for finalmente reconhecido, vai ganhar um escudo impenetrável para seu exército, para sempre, pode crer. Então, os 3 juntos se embrenham ainda mais fundo no labirinto perigoso. Lá no finalzinho, eles chegam à sala do chefão, que está lá sentadinho esperando por eles. Seu nome é Minotauro Secreto do Santuário, o guardião dessas paredes. No jogo, era popular entre iniciantes para farmar XP e grana. E o melhor, a recompensa é super generosa, dada a facilidade. Ganancioso como sempre, ele não quer dividir o tesouro com ninguém, nem pensar. Aquele monstro é famoso por ser 3 vezes mais forte que um ogro comum. Mas o mago é esperto e já tem um plano perfeito para bloquear e contra-atacar todos os golpes. Com a espada e a magia dos dois, eles irritam o Minotauro e o iscam. É um movimento arriscado e precisam desviar com timing perfeito a cada segundo. O ideal é desviar para os lados e evitar ser atingido ao máximo.
Quando o grandalhão cansar, eles atacam enquanto o Urziel dá suporte. Como é a primeira luta da garota, tudo bem se ela se esconder atrás das rochas para conjurar feitiços. Mas ela quer ajudar ao máximo, não treinou magia só para se esconder, né? Isso faz o garoto admirá-la ainda mais. Ela é corajosa demais. Nesta missão, o trabalho dela é curar e apoiar os outros para proteger Lord Kyle. Na verdade, ele é corrigido. O mais importante é sobreviver até o fim. Enquanto ela não cair, suas mãos manterão Leon e o protagonista de pé. Uma última regra: não esquecer de se proteger quando o bicho pegar. Ela entende e lembra que está numa masmorra, em algum lugar desconhecido. A importância de um curandeiro na luta e a estratégia para o Minotauro só se aprende com experiência real. É estranho como o jovem sabe tudo isso, já que passou a vida toda trancado lá dentro. Leon começa a matutar como ele conhece tanto de estratégias de masmorra. Quando perguntam se é a primeira vez dele numa masmorra, ele percebe que agiu demais como um expert. Então ele mente, dizendo que pegou umas dicas básicas na caçada aos goblins quando enfrentou o ogro. Mas essa desculpa não cola muito, porque nem os soldados sabiam lidar com um ogro simples. Então o guerreiro conclui que aquele garoto não é o verdadeiro Lord Kyle, a quem ele serviu por tanto tempo. Ele ordena que o capturem, pois não há como aquela criança agir de repente com tanta maturidade. Claramente, o garoto está possuído por um espírito maligno e precisa ser queimado. Infelizmente, isso seria game over para o protagonista. Mas isso está tudo na cabeça dele e não pode acontecer. Ele muda a história e mente que leu sobre minotauros em um livro e também em livros de estratégia. Surpreendentemente, o loiro gosta disso e fica impressionado que ele também estude táticas de batalha. Ele fica tão orgulhoso que diz que o progresso do amigo é incrível. O relacionamento deles melhora muito e fica fácil convencê-lo. Ainda assim, ele precisa inventar alguma desculpa, já que não quer ser rotulado como um gênio da magia para sempre. Finalmente, ela consegue fazer o cajado acender como um amuleto protetor. Ela ativa um feitiço de cura e libera um monte de espíritos na área. Esse poder aumenta seu HP e defesa, e também sua mana e a energia da espada. É muito mais forte que o original porque a garota o aprimorou. Agora os três estão super animados para lutar, porque finalmente é hora de enfrentar o enorme Minotauro. O guerreiro vai na frente, correndo direto com sua espada. O plano dele é colidir de frente com o Minotauro para atrair sua atenção e cansá-lo. Ele acerta um golpe pesado bem na cabeça da fera, mas isso só deixa o monstro gigante furioso, e ele se levanta para revidar. Com a magia do amigo, o corpo do guerreiro parece diferente, mais forte. Quando o Minotauro acorda, ele pergunta quem está atrapalhando seu sono, então grita que não perdoará ninguém que tentar alcançar o tesouro. Para provocar ainda mais, alguém lança um feitiço de gelo bem na cara dele no meio da frase. Então o garoto se aproxima dizendo que foi ele quem fez isso. Ele dispara um monte de tiros de gelo no inimigo. Aproveitando a brecha, o guerreiro desfere golpes limpos e precisos com sua lâmina. Ele se mantém focado e prova que é um cavaleiro digno da equipe. Capítulo 20. Ele desfere golpes poderosos no ombro do monstro sem perder o foco. O monstro não consegue acreditar. Ele fica chocado com tanta audácia, ele libera toda a sua raiva nas pessoas que ousam se aproximar de seu tesouro. Preparando-se para um golpe mortal, ele quer acabar com todos, sem deixar sobreviventes. Por sorte, o garoto monta cordas e rituais mágicos para se proteger. Ter seu ataque bloqueado só deixa o Minotauro ainda mais furioso, como se estivesse sendo humilhado. Ainda assim, a força é insana e a barreira apareceu na hora perfeita para salvá-lo. A magia de Kyle é incrivelmente precisa. Ele sempre sabe o próximo movimento e acaba basicamente liderando a luta. Ele lê a situação por instinto e usa magia como ninguém. Então o jovem está controlando toda a batalha com seus poderes. Em seguida, ele prende o Minotauro com cordas que o imobilizam no chão. Logo depois, um monte de mísseis mágicos atingem as costas do grandalhão. Causa tanto dano que ele cai de joelho. Ninguém consegue acreditar que o mago é tão forte sendo tão jovem. Nada mal, mas o Minotauro ainda aguenta muito mais. Irritado, ele ruge que este é o fim e ativa seu movimento mais forte. Ele começa a girar como um tornado direto para o trio despreparado. Nesse momento, Leon tem que segurar a linha de frente enquanto os outros se movem para os lados. Abençoado com magia, ele fica ainda mais determinado enquanto corre. Ele joga sua espada com mira perfeita, mirando no pescoço do touro. Isso é o suficiente para puxá-lo, cheio de raiva, direto para o cavaleiro em fuga. Enquanto tudo isso acontece, o protagonista está contando os segundos em sua cabeça. Desviar é a melhor estratégia para alcançar o monstro gigante. Uma vez que isso aconteça, será a chance perfeita para revidar com força total. Faltam 5 segundos e a fera já está começando a se esgotar. Quando a contagem termina, de puro esgotamento, ele erra por apenas alguns centímetros e quase acerta o cavaleiro. Bem nesse momento, todas as bênçãos desaparecem, deixando o garoto totalmente indefeso. Por sorte, o touro para de se mover e simplesmente congela ali no chão. É impressionante como Kyle calculou tudo em sua cabeça. Ele entra para desferir o golpe final. Quebrando seus limites de habilidade, ele traz a magia real de volta ao mundo. Ele cria lanças de gelo e as arremessa no inimigo. Depois que a luta termina, a garota cura as feridas do guerreiro. Finalmente, é hora de pegar o valioso tesouro daquele labirinto. Na frente deles há um baú tão brilhante que parece encantado. Usando sua intuição, Kyle vê as joias e equipamentos dentro da recompensa.
A poderosa espada é feita de artefatos de ossos sólidos de dinossauro. Há também um lindo colar, algo que os espíritos definitivamente adorariam. Cada pessoa pega o que lhe convém, e agora é a vez do mago. Dentro do tesouro, ele encontra o cajado da bravura, emanando uma aura elegante. Esse é um truque que jogadores experientes usavam quando queriam montar uma build de mago super poderosa. Com essa escolha, ele não terá que se preocupar com armas por muito tempo. A espada do guerreiro também é incrível, com efeitos mágicos que fazem o risco valer a pena. Ele se lembra da conversa sobre lealdade que teve antes com seu jovem mestre. A empregada se sente muito culpada porque acha que é a única que está recebendo coisas de Kyle. Ela quer ser útil sem aceitar tesouros que nunca poderia retribuir. O guerreiro concorda que esses tesouros são caros demais para qualquer um usar, mas Kyle explica que não está dando essas coisas apenas como recompensa. Ele está fazendo isso para torná-los mais fortes. Ele repete: quanto mais fortes eles forem, maiores suas chances de sobreviver. Ele também diz que não há muito tempo e que precisam aumentar a força do grupo com um plano inteligente. Quebrando as regras da família, ele não planeja relatar todos esses suprimentos para que as pessoas não descubram o quão forte ele está ficando. Aqueles dois são os únicos em quem ele pode confiar para manter os artefatos seguros. Ele repete que a única maneira de sobreviverem é ficando mais fortes. Então ele pergunta se a dupla, ainda meio sem jeito, realmente vai aceitar os presentes. Após uma missão bem sucedida, eles voltam e decidem ir para a cidade vizinha. Capítulo 21. Alguns dias antes, algo aconteceu nas fazendas ao redor de Empilum. O conde surta quando ouve que alguém da família da marquesa apareceu de repente em seu castelo. Enquanto ele corre, quer saber quem é, e percebe que a pessoa está carregando o símbolo da linhagem da família. Ele sabe que a sucessão que se aproxima é basicamente uma tempestade prestes a atingir. E há essa regra não dita: não se envolva nos negócios de outra casa. Antes de abrir a porta, ele se prepara porque realmente não quer essa dor de cabeça. Agindo casualmente, ele pergunta o que traz a marquesa até suas terras. Ele fica chocado ao ver que o visitante já está comendo, e é apenas uma criança. Pedindo desculpas por entrar sem permissão, o garoto diz que é uma honra conhecer Frantel. É um tapa na cara enorme para a família do conde. Então ele percebe que Kyle é aquele filho que todos costumavam odiar. Pelo menos sua reputação de encrenqueiro só começou a mudar recentemente. Depois de superar sua doença, Kyle pensou em como ele estava agindo e decidiu mudar seriamente. Ele diz que está estudando magia agora e, com o tempo, formando novos círculos. Isso é estranho porque os rumores sobre o filho mais novo diziam que ele era insuportável, mas ao vê-lo pessoalmente, o conde percebe que essas histórias eram falsas, tipo, completamente o oposto da verdade. Em sua mente, alguém deve ter pago para espalhar esses rumores para difamar a família. É impressionante. O primeiro mago nascido em uma famosa família de espadachins, sinal de um futuro brilhante. No final, o conde fica ansioso para falar de negócios e se interessa ainda mais. Obviamente, o garoto não veio até aqui sem avisar, só para dar um oi. Pedindo desculpas, Kyle diz que sabe que a situação de sua família é delicada por causa da sucessão, e explica que veio comprar grãos das fazendas e estocar o maior armazém do norte. Na verdade, a família Marquês já tem um acordo com o conde e talvez queiram expandi-lo agora. Ele diz que é para uma pesquisa mágica que ele não pode revelar. Ainda, mas não será algo único. A cidade definitivamente tem produto mais do que suficiente para os próximos anos e vai ganhar muito dinheiro com as vendas. Como pagamento, Kyle mostra um baú cheio de moedas brilhantes valiosas em qualquer lugar. É bem estranho para um garoto da idade dele ter moedas de platina assim, à toa. Ainda assim, o conde não vê problema em fechar o negócio e nem pergunta sobre a pesquisa. Antes de finalizar, porém, ele quer confirmar de onde veio esse dinheiro, porque a fonte pode ser duvidosa, talvez até roubada. Afinal, o Marquês é apenas uma criança, e esse tipo de dinheiro não combina com a idade dele. Por sorte, seu irmão mais velho e rico está financiando tudo isso. Se ele está disposto a gastar tanto, significa que os dois são realmente próximos. Abel é o filho mais promissor da família, calmo e elegante. Fazer esse acordo também ajudará a ganhar alguns pontos com o Cavaleiro Branco. Falando em preços, cada saco de grão custa 4 moedas de prata, então eles passam um tempo negociando enquanto o loiro fica quieto. Depois de muita discussão, eles chegam a um acordo de 5 moedas por saco. O guarda-costas se sente bastante orgulhoso das habilidades de negociação do garoto, especialmente para a idade dele. Acontece que o protagonista aprendeu tudo isso assistindo a sites de barganha online no mundo real. Parte do plano para ir a Impelham era ganhar dinheiro, e comprar grãos pode fazer parte disso. A ideia é comprar o máximo possível enquanto está barato e vender quando a demanda subir. Mas seu estado já tem comida suficiente para um ano inteiro, então pode não ser tão lucrativo. Com conhecimento do futuro, ele está se preparando caso algo aconteça nos próximos meses. Uma fome massiva está chegando, de acordo com a história do jogo, logo após a sucessão. Isso vai bagunçar o comércio e fazer os preços dos grãos dispararem. Mesmo com todo esse dinheiro, as pessoas não conseguirão comprar comida e ninguém vai se importar se você é velho ou jovem. Infelizmente, ele não pode encontrar um amigo sem revelar que sabe o futuro. Até agora, tudo o que o garoto tem feito deu muito certo.
Então o loiro pensa que dessa vez provavelmente é uma boa ideia também, elevando o relacionamento deles para 50, algo que nunca aconteceu antes. É super gratificante para o garoto ver esse progresso, já que eles começaram no negativo. Uma empregada aparece dizendo que o conde quer conversar antes do jantar e que ele realmente não deve esquecer. Quando ele chega à sala de estar, é informado que o homem quer apresentá-lo a alguém. De pé na frente dele está a filha de Frontal, com cabelo roxo. Ela é muito bonita e seu nome é Iris Neron. Tudo isso é uma enorme surpresa para o jovem. Ele não esperava um encontro como este. Enquanto ele se aproxima, a garota diz que é um prazer conhecê-lo pela primeira vez e se apresenta. No jogo, ela é super forte, bonita e muito popular, especialmente no início, quando se torna uma potência realmente útil. O único problema é sua personalidade arrogante. Ela não suporta pessoas fracas. Ela diz que não aceitará nada menos que diamantes para um encontro. Ela tem o traço de personalidade gananciosa. Por causa desse traço, um monte de jogadores faliu tentando aumentar seu relacionamento com ela. Com o power creep atingindo o jogo, ranks esses se tornaram comuns e ela, que deveria ser valiosa como rank A, acabou se tornando inútil e foi descartada. Já que sua personalidade difícil não faz ninguém querer lidar com tudo isso, também é estranho que o conde de repente o tenha apresentado à filha do nada. Todo astuto, ele diz que eles têm mais ou menos a mesma idade e devem se dar muito bem. Iris também está estudando magia, assim como o protagonista. Ainda elogiando a filha, ele diz que ela tem um talento excepcional para a magia. Ele explica que, como ambos estão aprendendo, podem estudar juntos. Do ponto de vista do protagonista, ela não quer isso e parece estar sendo forçada. Ainda assim, ele se apresenta explicando que é o quarto filho do Marquês. Confiando em seus instintos, ele está realmente ansioso para receber conselhos dela. Quando ele verifica o status dela, vê que o relacionamento deles está em menos 40. Além disso, ela tem um talento interessante. Ela é uma companheira de mana. No jogo original, esse talento é incrivelmente raro. Apenas 0,01% dos ranks esse o tinham. Então talvez a garota de cabelo roxo também tenha um novo potencial. Mesmo com sua personalidade horrível, esse talento muda tudo. Ela ouviu muito sobre Lord Abel e Adolf, mas nada sobre o protagonista. Tentando diminuí-lo, ela diz que está no segundo círculo enquanto ele não passou do primeiro. Isso o irrita porque ela tem sido desagradável desde criança. Mas ele explica que só está aprendendo magia há 3 meses, formando um círculo tão rápido que supera o recorde dela. Ela demorou mais. Ainda assim, começar aos 13 é considerado muito tarde, já que a maioria das pessoas começa aos 10, no máximo. Se ele apenas pensar nela como uma gata mimada, ele pode tolerar a atitude irritante. Ele diz que começou tarde porque costumava ter uma doença e só recentemente conseguiu superá-la. Isso a paralisa, porque ela sabe o quão difícil é romper essa barreira. O pai dela explica que para superá-la, você tem que nascer com mana extraordinária no corpo. É por isso que as pessoas que conseguem são chamadas de gênios e prodígios. É incrível que o jovem mestre tenha conseguido isso com apenas 13 anos. Espera-se que Iris possa aprender algo com as boas influências ao seu redor. Claro que ela não quer falar com alguém que ela pensa ser mais fraco, já que acredita que ele está apenas no primeiro círculo. Essa personalidade vai causar muitos problemas e precisa ser corrigida o mais rápido possível, e é assim que o projeto de recrutamento 3 começa. Você não pode julgar as pessoas pela aparência e ele vai provar que não é fraco. Ela surta quando vê o garoto se aproximar demais do rosto dela de um jeito estranho. Ignorando o conde bem ali, ele a desafia para um duelo 1 contra 1. Se ele perder, não terá problema em admitir que é mais fraco que ela. De um jeito meio bizarro, se a garota vencer, ela quer que ele lamba e beije os pés dela. Isso deixa o conde completamente envergonhado, se perguntando onde ela aprendeu algo assim. O garoto também fica chocado, sem entender que tipo de livro você teria que ler para encontrar isso. Aparentemente, ela gosta de ler romances estranhos que estão muito acima da faixa etária recomendada. Mesmo assim, o garoto não recua e diz que se perder, lamberá o que ela quiser. Essa frase fora de contexto pega o conde totalmente de surpresa. Mudando os termos, o garoto diz que se ele vencer, será o novo professor dela no futuro. E além disso, ela nunca mais poderá falar mal de alguém com um rank inferior. E tem que prometer isso. Isso a irrita porque ela é arrogante e sabe que um iniciante de primeiro círculo não poderia vencê-la. Envergonhado, o conde admite que sua filha tem problemas de personalidade, já que foi mimada desde cedo. Se as coisas continuarem assim, será muito difícil para ela viver no mundo sem arranjar problemas mais cedo ou mais tarde. Na idade dela, ela não tem amigos por causa de sua má reputação, então ele pediu ao garoto para perdoá-la, já que ele também teve uma infância difícil. Será definitivamente uma boa experiência de aprendizado para ela e ele permite que os dois duelem. Isso deixa o garoto animado, ele basicamente só precisava da aprovação do conde para fazer o que queria. Do outro lado da mansão, ela ainda está irritada com o garoto que pensou que poderia vencê-la, mas também está confusa porque o achou bem fofo e decide que vai fazê-lo lamber o pé dela. O conde definitivamente tem outro motivo para apresentar a filha ao protagonista, mesmo que ela tenha apenas 11 anos. Ela já está na idade certa para começar a receber propostas de casamento. Talvez o cara esteja pensando nos dois acabarem juntos um dia.
Nesse mundo, os nobres se casam mais cedo que os plebeus. Sentindo-se enojado, o protagonista percebe por que a garota foi de repente colocada em uma reunião com ele. Irritado, ele diz que se isso for verdade, então ele precisa esmagá-la ainda mais na luta. Pensando que é uma loucura casar com alguém com uma atitude insuportável apenas por status, ele decide ir com tudo e tentar consertar a personalidade horrível dela. A empregada fica triste ao saber da proposta de casamento de Lord Kyle com a garota. O dia seguinte chega e agora é hora do duelo do garoto. O oponente deve ser derrotado usando magia, mas ninguém pode se machucar no processo. Se começar a parecer perigoso, a luta será interrompida imediatamente. O juiz será o guardião. Como ele é um cavaleiro famoso e experiente, não fará uma decisão injusta. A batalha é anunciada e a garota começa imediatamente com sua varinha de fogo, atirando flechas flamejantes no protagonista. Para uma garota de 11 anos, a velocidade de conjuração dela é muito rápida. Mesmo assim, o herói tem a vantagem e ativa seu poder de vento, desviando as flechas. Usar o ar para desviar as chamas foi um movimento muito inteligente. Irritada, ela diz para não subestimar seu poder mágico, ela não vai perder. Mais uma vez ela lança um feitiço de fogo, desta vez mais forte. Por sorte, o protagonista estava pronto, e cria uma cúpula de energia para se proteger. Olhando para tudo com calma, ele admite que ela é corajosa e seriamente impressionante. Para contra-atacar, ele inicia um ritual de energia e pergunta se ela consegue bloqueá-lo. Isso choca o conde, que não esperava que o herói fosse capaz de conjurar 2 feitiços ao mesmo tempo. Esse tipo de técnica é super avançado até para magos experientes, quem dirá para alguém que é nível 1. No último segundo, ela consegue ativar um feitiço de escudo que a protege de um golpe que teria encerrado a luta, mas seu ataque de fogo é absorvido pelo vento. Bem nesse momento, o herói aparece de perto, segurando seu cajado na frente do rosto dela, de um jeito intimidador. Esse é basicamente o fim da luta, provando quem é o melhor mago. O garoto está empolgado enquanto a garota fica sem palavras com o que acabou de acontecer. Ela está furiosa por perder pela primeira vez para um mago de primeiro círculo. Ela grita que foi tudo sorte e que a vitória não conta. Querendo uma revanche, ela diz que não estava em boa forma por um momento. Ainda assim, o herói concorda porque sabe que o resultado não será diferente. Isso só deixa a garota de cabelo roxo ainda mais irritada, e ela diz que vai vencer desta vez. 5 rodadas se passam e cada uma é vencida por Lord Kyle. Não importa quantas vezes ela tente, o resultado é sempre o mesmo. Então ele diz para encerrar a luta, já que ela provavelmente está sem mana agora. Ela fica tão brava que começa a chorar na frente de todo mundo. Ela faz um escândalo porque não consegue aceitar perder para alguém mais fraco. Infelizmente, o protagonista a fez chorar. Talvez ele tenha sido muito duro. Naquela noite, o conde lhe dá algumas roupas novas para usar no banquete. É bom se vestir adequadamente, já que é um evento formal e todos estarão arrumados. O cara parece amigável, porque mesmo com a filha chorando, ele ainda convida o protagonista para o jantar. Desde que Kyle venceu Iris, ele parece ainda mais determinado a aproximar as famílias. Embora a garota esteja definitivamente odiando o garoto ainda mais agora, o loiro não percebe e pensa pela expressão dela que é outra coisa. Ele parece muito experiente em muitas áreas, mas quando se trata de romance, ele não entende nada. No final, sua amiga empregada o ajuda a se arrumar e termina tudo. Ele acaba parecendo super bonito e elegante, combinando com a roupa. Quando ele recebe elogios, fica ainda mais animado para ir à festa. As pessoas estavam esperando Kyle aparecer e ele as agradece pelo convite. Elas ficam felizes em conhecê-lo, se apresentam e dizem quem são e de quais famílias vêm. O problema é que a princesa está demorando uma eternidade para chegar na reunião de família. Como ele a fez chorar antes, o prota acha que ela não vai querer vê-lo de novo. Por sorte, ela finalmente entra na sala. Linda como sempre. Ela fica toda sem graça ao reencontrar o prota. E com ele não é diferente. Ele não faz ideia de como agir perto de alguém tão linda. É inesperado, pois ele achou que a amizade deles tinha ido pro beleléu de vez. Ela já sabia que o garoto era bonitão, mas assim arrumado, ele fica ainda mais gato. Agora é hora de todo mundo sentar e saborear a comida deliciosa da casa. O prota senta perto da Iris, meio incerto por causa do que rolou antes. Ao ativar sua intuição, ele nota que o nível do relacionamento dele subiu um pouco. Ele não entende como a amizade pulou 30 pontos sem ele fazer nada. Talvez seja por causa de alguma característica dela, então é bom ficar esperto na próxima. Por sorte, a refeição é bem mais agradável do que ele esperava. Até ela age calma na frente da família, sem arrogância, mas aí chega a hora em que ela pede pro irmão mais velho passar a pimenta. Na hora, o prota entrega o saleiro mais próximo que ele viu. Nesse momento, as mãos dele se tocam e ela fica completamente sem jeito. Nenhum dos dois sabe como reagir e tentam evitar o contato visual. Mesmo com a relação melhorando, o comportamento da garota parece ter piorado de alguma forma. No dia seguinte, o prota é surpreendido por uma visita em seu quarto. Lá está a Lady Iris tranquilamente tomando um café. Ela veio cumprir a parte dela do acordo, tornando-se a aluna do protagonista. Ela está super curiosa para saber por que a magia do garoto é tão poderosa para alguém de nível 1. O estilo de magia dele nunca apareceu em livro nenhum e parece bem diferente do método comum. Então ela exige que ele conte tudo sobre esse novo estilo, mas ele só te aceitará como aluna se ela mudar de atitude.
Então ele pede para ela ser mais educada e gentil com os outros, e o mais importante, pensar 2 vezes antes de ficar brava e sair correndo chorando. Isso a irrita porque nem o pai dela faz exigências assim. Então ele explica que a magia dele realmente vem de um método único, que ele mesmo criou. Esse método de magia híbrida nunca foi publicado em lugar nenhum do mundo, então não há outro lugar para aprender a não ser com o inventor em pessoa. E ele sabe que uma garota esperta como ela entende o que significa treinar com o Criador. Mesmo pensando muito, ela não encontra como argumentar, então aceita os termos dele. Astutamente, o Prota já tinha preparado tudo com antecedência. Ele faz um contrato mágico com as próprias mãos, bem na frente dela. Tem todas as condições escritas que ela precisa aceitar para se tornar sua discípula. Tudo o que ela precisa fazer é usar aquela caneta bonitinha para assinar. Se o contrato for quebrado, forças divinas garantirão uma punição horrível. Admitindo, ele diz que não teria se dado a todo esse trabalho. O próprio Conde foi quem deu o contrato ao herói. Depois da briga do dia anterior, ele ficou ansioso para que as aulas começassem. E se a Iris não ouve ninguém, o contrato mágico pode ser usado como um raro tesouro da família. Isso irrita demais a garota de cabelo roxo, e ela não acredita que o pai dela disse isso. Furiosa, ela sai batendo a porta, dizendo que vai confrontá-lo e descobrir a verdade. O problema é que se ela for embora, o contrato deles será cancelado. Se isso acontecer, a magia não será ensinada e eles nunca mais se verão. Sem tempo a perder, ela tem que decidir se aceita os termos e será treinada ou se sai da sala e nunca mais vê o Prota. Capítulo 25. Ela precisa decidir rápido se vai assinar o documento ou não. Sem paciência, o garoto não vai aguentar esse showzinho de choro por muito tempo. Mesmo com o potencial dela sendo alto, ele pensa em desistir por causa da personalidade dela. Afinal, ele precisa de aliados confiáveis, não de alguém que precise de carinho constante. Depois de muito hesitar, ela concorda e diz que vai assinar os papéis. Ela joga o contrato na mesa, ainda irritada, como uma garota mimada, mas o Prota avisa que ela deveria ler as condições antes de assinar a cegas. Ele explica que Iris será a aluna e ele o professor nesse arranjo. No papel, há 7 regras escritas que devem ser seguidas para o acordo funcionar. Ela estava tão nervosa com as punições que nem notou que eram exigências bem leves. Mas a 7ª regra é bem rigorosa e exige que ela realmente lute as... O herói pergunta por que ela realmente quer aprender magia. Fiel à sua personalidade, ela diz que é porque quer ser melhor que todo mundo. Ela gosta de ser elogiada e acha emocionante bater em fracotes até que sigam as regras dela. Ela quer que as pessoas a admirem, por isso começou a estudar magia. Mas ultimamente, ela também começou a gostar de estudar sozinha, e ver suas habilidades crescerem e ficarem mais fortes é muito divertido. Por causa disso, ela nem percebe quando passa a noite inteira lendo livros. É motivador ver o quão competitiva ela é e o quanto ela quer melhorar. Ele confirma que o fator mais importante para se tornar um mago poderoso não é mana. A sede de exploração e a curiosidade intelectual são o que realmente impulsionam a magia. Esses são os talentos de alguém com a habilidade de companheiro de mana. Ela admite que desde que começou a estudar, quis ficar mais forte e finalmente assina o contrato, concordando em se tornar sua aluna. Com o papel na mão, o Prota diz que o acordo é oficial. Sorrindo, ele está animado para começar a trabalhar com a garota ao seu lado e espera que Iris se torne uma companheira confiável num futuro próximo. Isso a assusta, porque ela leva essas palavras de um jeito romântico. Depois da conversa, ela sai correndo da sala, envergonhada com o que acabou de acontecer. O garoto realmente deveria ser mais cuidadoso com as palavras, ainda mais sendo tão bonitão. Ouvindo isso, a empregada fica quietinha no fundo, observando tudo. Naquela mesma noite, o Prota cospe a água ao ouvir uma pergunta sobre casamento, tipo, ele realmente vai se casar com a Iris? Quem pergunta é Yeziel, que não demonstra, mas parece meio enciumado. Ele explica que nem quer pensar em casamento ainda, já que tem 13 anos. Irritado, ele diz que todo mundo naquela cidade tem pressa para casar cedo. O mundo está prestes a acabar e não há tempo a perder com amor e casamento. Então a empregada entende que o mestre não está pensando em nada disso agora, pelo menos não até ele fazer 18 anos. Do nada, a garota diz que a mãe dela era muito bonita. Então, quando ela crescer e se tornar uma verdadeira jovem, ela também será linda como ela. Quando ela sai, o garoto fica sozinho, envergonhado, sem nem saber o que acabou de acontecer. As crianças daquele lugar são muito maduras e já se preocupam com coisas de casamento. Quando ela crescer, será ainda mais bonita do que já é, porque mesmo agora ela é deslumbrante. E então ele começa a pensar um pouco mais sobre quem era a mãe de Yeziel, uma mulher que originalmente veio de uma família nobre antes de ser vendida como escrava. Infelizmente, o pai e os irmãos dela já morreram, mas a mãe e a irmã estão desaparecidas. A garota está definitivamente preocupada, mas provavelmente se sente culpada demais para perguntar ao amigo sobre isso. Ainda assim, o garoto decide que um dia ele deve investigar. Alguns dias se passam e finalmente é hora de voltar para casa. A família da Iris está no portão se despedindo, toda elegante. Estranhamente, a garota deseja que o professor tivesse ficado mais alguns dias na casa dela. Por sorte, no próximo mês ele estará de volta para ensinar a magia que prometeu. Mimada como sempre, ela diz que da próxima vez que ele voltar, ela nem vai se dar ao trabalho de abrir a porta. Mas enquanto fala, ela desaba no chão com uma dor de estômago intensa. Essa era uma das regras do mestre. Pense bem antes de ficar brava.
O pai dela a avisa, dizendo que ela precisa se acalmar até a dor passar. Infelizmente, não funciona, e ela passa horas com dor porque agiu como uma mimada. De longe soa como música para os ouvidos do garoto, já que ele meio que se beneficia da situação. Assim que ele volta da cidade, percebe que o irmão mais velho veio vê-lo. Ninguém menciona os estoques de grãos para a grande fome que se aproxima. Inteligentemente, ele confia nos instintos do irmão. O irmão também comprou alguns com o próprio dinheiro, tipo umas 1000 vezes mais mercadorias do que o garoto comprou. Mesmo que perca todo esse dinheiro, ele não vai se preocupar nem culpar ninguém. Nervoso, o herói sabe que não vai perder dinheiro nenhum e que na verdade vai fazer uma fortuna enorme. Num campo de treinamento, o Marquês está afiando suas habilidades com a espada. De repente, seu filho aparece com algumas toalhas para ele se secar. Então o Marquês, curioso, pergunta como foi a viagem e, ao que parece, foi bem confortável. Acontece que o velho tinha recebido notícias do Conde e descobriu que o filho dele vai ensinar magia. De certa forma, essa experiência vai ser muito boa para o garoto e ele deve dar o seu melhor como professor. Ainda curioso, ele pergunta se o Conde mencionou mais alguma coisa. Um casamento foi levantado, mas por sorte a família deles não tem essa tradição de apressar as coisas tão cedo. Nem os mais velhos da família são casados, então o caçula não precisa se preocupar ainda. Já que ele ficou doente por tanto tempo, precisa se apressar e recuperar o tempo perdido. E o pai diz que será ele quem vai cuidar de todo o assunto do casamento. Isso é um alívio enorme para o garoto, já que ele não será mais impedido por coisas chatas assim. Guardando a espada, o Marquês diz que nunca planejou forçar o filho a um casamento político, especialmente porque ele mesmo nunca se casou oficialmente com a mãe do garoto. Infelizmente, ele admite que ela nunca quis isso. Quando estava grávida, ela disse que estava feliz com as coisas como estavam, e não queria nada formal. Ela não queria se estressar com status e estava bem sendo apenas a mulher dele. Até os amigos dele aprovavam o relacionamento deles. De alguma forma, ela se sentia culpada e achava a situação meio errada. Ela disse que não precisava de um título formal, contanto que tivesse o marido e os filhos para cuidar, e que era trabalho do homem protegê-la e a qualquer filho que tivessem. Por amá-los tanto, ele promete que fará isso e lhes dará todo o amor que tem. Mesmo que não tenha feito muito pelo filho até agora, ele o apoiará da melhor forma possível. Ele também promete apoiá-lo em tudo o que ele quiser daqui pra frente. Isso choca o jovem, já que é estranhamente inesperado ver aquele velho rabugento agindo como um pai sentimental e carinhoso. Além disso, se o prota se casar com a filha poderosa de outra família, isso poderia causar um enorme conflito. O velho valoriza a família acima de tudo e quer evitar problemas assim, e por enquanto é importante manter a pose de criança inocente por mais um tempo. Encerrando a conversa, ele diz que precisa voltar a estudar na biblioteca. A cena toda foi super estranha e o jovem nem o chama de pai. Olhando para o pingente, ele se pergunta se a mulher ainda guarda algum ressentimento. Caminhando pelos corredores, o prota pensa em tudo o que acabou de ouvir. Ele se lembra que deveria ter mencionado o saque que conseguiu da masmorra. Ele disse ao seu guardião para não relatar nada ao Marquês até que ele tivesse a chance de explicar. Ele nunca pensou muito nisso e agora é hora de ir para a biblioteca sem medo do futuro. Bem então ele esbarra direto em outro nobre caminhando pelo corredor. Na frente dele está o terceiro filho da família, Duke. O estranho é que ele parece ter crescido desde a última vez que conversaram. Embora seja 2 anos mais novo que o protagonista, sua constituição é muito mais parecida com a de um cavaleiro. Há até rumores de que o garoto recentemente se tornou um guerreiro de baixo escalão. Duke está surpreso porque a última coisa que ouviu sobre o irmão era que ele nem podia sair do quarto. Por sorte, essa restrição foi suspensa e suas contribuições foram reconhecidas. Mas Duke ainda não confia nele, e acha que tudo é apenas algum tipo de esquema. Isso irrita o protagonista e dá início a essa espécie de rivalidade. O terceiro irmão realmente odeia o prota porque a mãe dele morreu do estresse de dar à luz Kyle. Quando ele entrou no quarto, a única coisa que podia ver era o corpo da mulher, já frágil e completamente exausta. A única coisa que Kyle conseguiu dizer foi que a velha morreu antes dele. Obviamente, isso fez Duke perder a cabeça. Ele o jogou contra a parede, xingando-o sem parar. A mãe dele se preocupava com Kyle o dia todo, porque ele não parava de causar problemas. Ele estava sempre arrumando brigas e tentando roubar dinheiro da casa para ir se divertir como um pirralho malvado. Dizendo que o prota era o responsável pela morte da mãe deles, os dois começam a discutir sobre o que aconteceu. Kyle se defende dizendo que está basicamente doente terminal e sempre é culpado por tudo. Chorando, ele pergunta quem o trouxe ao mundo com um corpo tão fraco. Isso é o suficiente para Duke explodir, e ele dá um soco. Kyle cai no chão e fica lá, incapaz de se levantar. Inclinando-se, Duke diz que segurou a raiva enquanto a mãe deles estava viva, mas não mais. E ele diz que não gostaria de um irmão como Kyle, nem em outra vida. Todas essas memórias voltam lentamente ao protagonista. Infelizmente, ele percebe que esse conflito não será fácil de resolver. Duke insiste que conhece a natureza podre do garoto melhor do que ninguém e o ordena a nunca mais aparecer na casa principal, basicamente ignorando as regras. Mais uma vez, Kyle diz que o chefe da família suspendeu as proibições e lhe deu acesso a toda a propriedade. Então, todo snob, ele pergunta se Duke realmente acha que é melhor do que até mesmo o chefe da família, o Marquês. Totalmente irritado, o guerreiro cerra os punhos, prestes a dar um soco brutal.
Bem então, a briga é interrompida por Adolfo, que aparece na hora perfeita. Ele repreende Duke, dizendo que não se bate na própria família, mas Duke está tão bravo que não consegue se desculpar com Caio. Ele poderia, mas prefere ir embora primeiro. Vendo-o se afastar, Adolfo pergunta de onde veio tanta estupidez. Duke não é assim com todo mundo, é por causa do passado trágico de Caio. Agindo meio suspeito, Adolfo se aproxima do garoto e diz que confia nele. Além disso, Adolfo tem ensinado esgrima a Duke e está desapontado que Duke seja apenas mediano. E ele sabe que Kyle é um mago poderoso com muito mais potencial que Duke. Como se estivesse jogando xadrez, Adolfo diz que pode tirá-lo do jogo se ele atrapalhar. Encerrando a conversa, Kyle diz que precisa ir à biblioteca continuar estudando e suspeita que o irmão não é apenas um guerreiro normal, mas alguém com talento oculto. Adolfo não é do tipo que se importa com a família e não faria todo esse esforço só para provocá-lo. No jogo, Duke nunca sobreviveu à rebelião, não importa qual rota você escolhesse. Talvez haja algum segredo sobre ele que ninguém sabe. Então a história muda para uma pequena e tranquila cidade no meio da floresta. Lá, o guardião está andando com um pacote nas mãos. Ele diz que Kyle se comportou muito bem na viagem e fez o que todos queriam, mas o Marquês quer saber se algo mais aconteceu no caminho para a cidade. Isso coloca o guardião numa situação difícil, porque ele não sabe se fala ou guarda segredo. Ainda assim, ele permanece leal ao garoto e diz que apenas alguns pequenos monstros apareceram. Com o guardião viajando ao lado do filho, o velho sempre pode relaxar nessas viagens. Por um momento, ele decide colocar os desejos de Kyle em primeiro lugar e guardar o segredo. Acontece que ele foi àquela cidade para encontrar o pai. Os dois passam um bom tempo conversando enquanto pescam, colocando o papo em dia. Rumores de que o Prota amadureceu já chegaram à aldeia. Isso deixa o guerreiro feliz e ele elogia o quão responsável seu protegido se tornou. Originalmente, ele planejava cumprir seu dever como guarda e depois voltar aos cavaleiros, continuando sua carreira, mas algo mudou recentemente e o deixou quieto. Talvez os planos do garoto tenham mudado, mas ele ainda não tem certeza. No acampamento, o Prota diz que a espada velha do guerreiro é fraca e precisa ser substituída. Se ele colocasse toda a sua força num golpe, ela definitivamente quebraria porque a lâmina é muito frágil. Ele sabe disso porque estudou um pouco e um mago precisa saber o básico. Mesmo tendo aprendido tudo isso jogando no passado, ele consegue dizer quando alguém precisa de uma espada nova. Como ele é apenas um guardião, nunca teve a chance de ganhar uma nova lâmina por mérito. Sorrindo, o Prota diz que Leonhard é seu cavaleiro e merece esse tipo de coisa. Isso atinge o loiro bem no coração. Ele nunca tinha ouvido palavras assim do Marquês. Mesmo sendo leal ao velho que lhe mostrou confiança, ele ainda não consegue se encaixar de verdade com os nobres. O pai dele sabe que ele sempre foi do tipo que pensa antes de agir e tem certeza de que o filho vai resolver as coisas. Antes de o filho se tornar cavaleiro, eles eram nobres, mas não tinham dinheiro para pagar um tutor. Por sorte, quando tinha 15 anos, ele entrou na academia apenas por habilidade. No fundo, ele provavelmente já sabe o que quer fazer, só não descobriu totalmente ainda. Eles não precisam se preocupar, já que o Marquês não é o tipo de pessoa que exige pagamento. A avaliação está correta. Ele é o cavaleiro pessoal do garoto e se importa muito com ele. Bem então, um peixe morde o anzol e começa a puxar. O cavaleiro cai no palácio e Adolf está apavorado com algo. Ele quer saber se Kyle aceitou a oferta de recrutamento do irmão bonzinho. O guardião mente dizendo que não aceitou e diz que ficou surpreso que Ebel sequer quisesse falar sobre isso. Ele também diz que foi assustador, já que nunca tinha tido esse tipo de conversa com ele antes. Para o chefe do crime, o irmão é apenas um parasita tentando agir como se importasse. Afinal, quando Kyle estava doente, Abel nem se importava que ele existisse. Adolf pensa nisso, irritado por quase ter seu recruta roubado. Com Jerome fora, ele não pode se dar ao luxo de perder ainda mais força no exército. Mesmo que seja apenas um garoto no primeiro círculo, ainda é melhor do que nada. O garoto sabe que nenhum dos dois apareceu em sua vida quando ele estava doente, e Abel se aproximando dele é muito mais óbvio, deixando claro que ele vê o valor do garoto. Para sobreviver e derrotar as forças do mal, ele precisa do poder daquela família de espadachins. Adolf começa a se perguntar por que eles estão comprando tanto grão da fazenda na cidade vizinha. Eles explicam que o garoto comprou para fazer pesquisa mágica, mas ele não entende por que o cavaleiro também comprou. Agindo como se não se importasse, ele diz que é bom que Kyle esteja focado em estudar magia. Para o vilão, é uma coisa boa se o garoto crescer forte para poder ser útil mais tarde. Depois de pegar um livro nas mãos, ele diz que precisará ir embora. Ouvindo tudo isso, a empregada estava parada na porta, observando por uma fresta. De repente, Daisy aparece dizendo que não se tornou espiã por escolha. Ela explica que sua família foi feita refém e o chefe do crime é uma pessoa horrível. Sem dizer muito, Erciel diz a ela para nunca mais aparecer na frente de Kyle. Honestamente, a empregada parece ter sorte de não ter mais família viva para alguém usar contra ela. Essa frase mexe com a garota, e ela só consegue ficar quieta.
Já que ela tem seu bichinho de estimação e seu senhor, ela sente que está cercada de amigos agora e não está mais sozinha. Ela acha que seria muito difícil pedir ao seu mestre para procurar sua família desaparecida e sabe o que acontece com mulheres vendidas no mercado. Se Kyle não a tivesse salvado, essa teria sido ela. Seu principal objetivo é se tornar poderosa para honrar as pessoas que a salvaram. O garotinho está treinando sua habilidade de fogo enquanto a empregada observa de longe. Ele dispara rajadas de chamas num alvo de palha. O golpe é tão avassalador que pulveriza o alvo, espalhando destroços por toda a... O ataque já está no segundo círculo de magia, e sua proficiência já está em 100%. Ela se aproxima toda contente, vendo o amigo se dedicar de corpo e alma ao treino de magia. Mas ele ainda precisa ir a uma cidade, Prienos, para recrutar um novo talento. O loiro fica a pé da vida e não quer nem saber de ir para essa cidade. O lugar é famoso por bebidas, jogatina e até umas coisas bem mais pesadas. Prienos é uma cidade de entretenimento e prazer que simplesmente extrapola todos os limites. Na última vez que o nosso herói esteve por lá, ele apostou no cassino, perdeu até as cuecas e teve que fugir antes que fosse parar no mercado de... Desta vez, ele quer ir por outros motivos, não só farra e jogatina, mas o objetivo é ainda mais complicado, porque a arena é uma zona de perigo total. Puto da vida, ele manda Kyle ficar na mansão e nem pensar em dar uma escapadinha pra cidade. Mas a empregada, que de boba não tem nada, já pensa em colocar um remedinho na sopa do patrão pra ele capotar de vez. Isso vai ser um problemão daqueles pro nosso protagonista, que não pode perder mais nenhum segundo com essa palhaçada. Ele só tem uma única chance de rastrear os movimentos da pessoa com a maior precisão possível. Siron é o protagonista jogável e como personagem principal, ele tem status de respeito. Sua força já está mais do que provada, e se o nosso herói conseguir recrutá-lo, será uma ajuda e tanto contra o mal. O problema é que o garoto está lá dentro, na arena subterrânea da cidade dos cassinos. De um lado, os campeões invictos da arena. Do outro, a espada demoníaca faz sua entrada triunfal. Ninguém consegue acreditar que aquele pirralho magricela é o famoso de quem todo mundo estava falando. Mesmo parecendo fraco e mirrado, ele consegue derrubar qualquer um usando apenas aquela espada. Dizem que a personalidade do garoto muda completamente no momento em que ele toca na arma. Ele avança direto nos homens e eles, claro, começam a correr desesperadamente. Feito um psicopata, ele avisa que nenhum deles vai sair vivo dali. E sem pensar duas vezes, já elimina um. Com a arena inteira ficando ensanguentada, ele pergunta com um sorriso macabro: quem é o próximo? Escolhendo um alvo, ele começa a fatiar tudo o que vê pela frente. Como já era de se esperar, a espada demoníaca conquista mais uma vitória absurda. Tudo o que ele consegue pensar é em eliminar os outros e espalhar ainda mais sangue por todo canto. De repente, ele larga a espada e desaba no chão, completamente exausto mentalmente. Ele passa os dias trancado numa jaula, sendo observado por todos como um bicho. Parece que está prestes a desmaiar, e quem sabe, até morrer ali mesmo. Eles o deixam se recuperar por conta própria, já que seu corpo ainda não se desenvolveu por completo. Para todo mundo, é chocante que um garoto tão novo seja tão habilidoso com uma espada. Sua história é um mistério, e ninguém conhece nenhum parente vivo. Ele tem a mesma idade do nosso protagonista e está na arena, conhecido como a temível espada demoníaca. Se ele entrar para a equipe, vai se tornar um talento e tanto, pode apostar. A família está tendo um banquete daqueles, com todo tipo de carne na mesa. Os amigos não param de aprontar e acabam deixando o loiro completamente perdido. Naquela mesma noite, eles dão um jeito de sair de fininho dos quartos antes que o guardião acorde. O plano parecia perfeito, né? Agora era só correr pelo corredor e sumir no mundo. Mas aí o guarda já está acordado e quer saber na lata por que eles estão tentando dar no pé. Ele é tão esperto que logo percebeu que enfiaram um sonífero na comida dele. Nem faz sentido ele ainda estar acordado, já que aquela pílula era para apagar qualquer um por horas a fio. O loiro então pergunta o que diabos eles pretendem fazer depois que conseguirem escapar da mansão. Como empregada, Erziel deveria ter impedido o Lorde de fazer uma coisa dessas, mas o protagonista, defendendo-a, diz que foi ele quem a convenceu, então ela não tem culpa de nada. Ultimamente, a segurança na cidade da jogatina piorou muito desde a última vez que estiveram por lá. Hoje em dia, é um lugar violento e super perigoso para garotas jovens andarem por lá sozinhas, mesmo que o cara que eles protegem seja tão forte que poderia destruir a cidade inteira com as próprias mãos. Mas é exatamente isso que o nosso herói quer, causar um alvoroço gigantesco. Sendo bem sincero, ele diz que não consegue fazer isso sozinho e que quer derrubar a arena com as próprias mãos, pedaço por pedaço. O plano dele é libertar todos os gladiadores que estão presos lá, e para isso ele precisa de ajuda. É repentino sim, mas ele tem pensado nisso há um bom tempo e simplesmente não aguenta mais ver crianças sofrendo. Aquilo realmente toca o coração do loiro que pensa: poxa, essa é uma causa nobre. Alguns dias se passam e eles se encontram dentro de um cassino luxuoso. Numa mesa de blackjack, o protagonista consegue um Royal Straight Flush. Com uma jogada de mestre atrás da outra, o Lorde simplesmente não para de ganhar na mesa. Antes de entrarem no cassino, o loiro não deixou Erzio ir com eles nessa empreitada, de jeito nenhum. Infelizmente, eles não podem simplesmente entrar direto na arena. Vão ter que bolar um plano para atrair o inimigo para fora. E é aí que o filho do Visconde dá as caras. O nome dele é Shihada. Com uma verdadeira fortuna, ele quer jogar um tipo diferente de jogo, com a aposta máxima, claro. Pegando a indireta no ar, o protagonista pergunta se não existe algum tipo de jogo que seja um pouco mais divertido. Divertido no sentido de sangue e gritos. E é exatamente isso que está a poucos metros abaixo de onde eles estão pisando. O plano do protagonista é ganhar algumas rodadas primeiro, só pra deixar o amigo bem animado e depois perder tudo no final, claro. Shihada fica um pouco inquieto, afinal ele ouviu uns boatos de que o garoto tinha mudado, mas que nada, ele continuou o mesmo de sempre. A notícia de que Caio estava vindo se espalha como fogo, e o Visconde fica sabendo na mesma hora. Ah, provavelmente não é nada demais, ele pensa. Ele só está aqui pra jogar e torrar dinheiro. Então Shihada tranquiliza o pai, dizendo que pode lidar com a situação e controlar o otário tudo sozinho.
A teoria dele é que o protagonista se cansou de fingir ser bonzinho e fugiu de casa só pra vir jogar. O plano dele é arrancar até o último centavo do jovem, sem dó nem piedade. Afinal, não é qualquer um que consegue entrar naquele lugar. E ele ainda faz de conta que está fazendo um baita favor. E sim, isso definitivamente vai deixar o Lorde nas nuvens, porque tem tudo o que ele mais quer. O plano está indo de vento em popa e o garoto parece super animado, mas ele não diz que está animado porque, na verdade, ele está prestes a botar aquele lugar todo abaixo.